O António Pedro Mendes já é um habitué das dicas do Salgueiro. Atualmente o nutricionista desportivo do Sporting Clube de Portugal está de volta com as melhores dicas de nutrição para performance, longevidade e estética. Vamos também falar sobre o seu novo livro Muito Mais do que Proteína e pelo caminho dei aso à minha cosquice e quis saber um pouco como é trabalhar com jogadores de futebol. Isto é o teu podcast das dicas do Salgueiro. O que é que tens aprendido assim a fazer o teu podcast? Tu agora estás com um podcast para que está no top 40 nacional, beats curtos, que eu acho que já te conheço um bocadinho bem para saber que tu deves fritar, tu fritas a escrever cada... Antes de mais, tu lês, está tudo escritinho e estás a ler, não é? Eu tenho um guião por tópicos. Okay. E depois começo a desenvolver cada Permites ideia. Exatamente, sim, soltar um bocadinho. porque acho que sai mais fluido. Admito que os 2 ou 3 primeiros episódios tinham frases mais completas, com receio de que pudesse não sair à primeira ou à segunda, ainda que depois tenha o trabalho de edição, mas depois comecei a soltar mais um bocadinho e acho que funcionou bem. Está há quanto tempo? Está desde dezembro, última semana de novembro. E os resultados são interessantes, muito mais interessantes do que eu esperava. Sim. Lá tem tudo a ver com a tua comunicação, lá está. Ainda agora estávamos a falar em off, estavas a dizer, agora gostava de profissionalizar um bocadinho, e eu até estava a dizer, não sei, às vezes uma pessoa tentar profissionalizar demasiado, vai, small steps. Certo. Acho que sim, acho que faz todo o sentido. Nutrição Retratada é o podcast aqui do Topé, do António Pedro Mendes. Eu não acredito que ninguém te trata por Topé, que eu sou a única pessoa que trata por Topé. Tá, mas és especial, repara. Isto é único, ninguém me trata mais. Mas é António Pedro, está claro. na cara, é como Tozé, António José, Tozé, óbvio. Não, mas era como já te tinha dito, na altura dos morangos em que surge o Topé, alguém teve ideias, mas eu cortei logo à partida, não me soava, não era eu. Qual era o Topé? O Topé era o... Dos Desert. Era o dos Desert, era o... Paulo Vintém? O Paulo Vintém, exatamente. Ok. Uhum. O Paulo Vintém ainda está-se bem. Se fosse o Tojo, era pior. Que era aquele crómio que voltou a dizer, mas às miúdas, Tojo. Não era o Tojo. Não, estou a dizer, o Tojo era um personagem que eu gostava menos. Mas não era esse. Esqueci-me do frigorífico ligado. O frigorífico da Prozis está ligado. Pissarra, desliguei, sabes desligar o frigorífico? Porque eu tenho ali as compras de supermercado e então pensei, eu tenho que pôr aquilo... Não, e bem. Olha, mas não contava a falar de morangos com açúcar, agora que... Eu acho que ias fazer um especial sobre morangos com açúcar. O Topé a falar sobre o Tojo. Não, o Tojo é um gajo que eu não... O personagem dele irritava-me bastante com aquele cabelinho assim, não sei o quê. Este gajo. E depois de repente safava-se e eu, não. Ficção. Olha, a pergunta que toda a gente quer saber, como é que tu te preparaste para a tua capa? Olha, em primeiro lugar foram cerca de 7 dias intensivos de treino de força. Só 7? Não, estou a brincar. Onde é que está a consistência? E depois 3 séries de 10 flexões para ficar mais inchado um bocadinho. Fizeste um bocadinho umas flexões antes da foto? Não vou dizer, vou deixar em aberto. O nutricionista, vocês estão a ficar uns cagões. O Pedro Carvalho já tem aquele toque cagão, não é? As fotozinhas dele, como se fosse o super-homem que vai salvar a nutrição. Mas tu és mais Clark Kent, tu tiras depois os óculos e mostras o cabedal. É um cabedal de fazer inveja a muita gente. Então não é? E és todo sequinho, meu. Já viste, o teu ponto de partida é melhor do que a maioria. Certo, mas depois hoje estou eu a fazer continuar. Uma consulta. Olha, divertimos imenso no Porto, foi muito giro, meu. Gostei imenso, estou mesmo a falar a sério, não é? Porque estás aqui. Quero agradecer-te o convite em primeira mão. Para quem não sabe, este senhor fez a apresentação do seu livro, que está aqui, chama-se Muito Mais do que Proteína. Gosto muito do título, gosto mesmo. E já lá vamos. Acho que vai ser interessante falar um bocadinho também do exagero da procura da proteína que há hoje em dia. E convidaste-me para ser o host, e eu até estava naquela, olha, nunca fui host, já fiz uma apresentação do livro, era o meu, convidei de facto um host na altura e não me lembro bem do que é que ele fez, disse umas palavrinhas, mas decidimos fazer aquilo em jeito de podcast, então foi muito giro. Acho que as pessoas, pelo menos foi o feedback que nos deram, né? Vieram ter connosco e disseram, olha, nesta meia horinha aprendi imenso,
foi engraçado, foi quase uma consulta assim genérica de nutrição, partilhar ideias. Foi na FNAC do Norte Shopping e agora não percam, porque em Lisboa, e eu tenho vindo a dizer às pessoas que Colombo engano-me, mas é no Centro Comercial Vasco da Gama, dia 30 de Abril, às 18h30, na FNAC, ok? 30 de Abril, venham ter connosco às 18h30 na FNAC do Vasco da Gama, que é lá que vamos fazer segunda apresentação do livro aqui do António Pedro Mendes. Exatamente. Porquê é que decidiste fazer um livro? Olha, eu digo isso até na introdução, acabaram por ser 10 anos a maturar uma ideia, porque desde que eu entrei no mercado de trabalho da nutrição desportiva, que foi há mais ou menos 10 anos, admito que sempre faltou um livro que pudesse chegar a muita gente sobre o tema, incluindo os próprios nutricionistas que gostavam de entrar um bocadinho mais no tema, de ter uma parte mais introdutória antes de avançar para a ciência pesada, e até perceber se isto efetivamente lhes interessa para seguirem nutrição no desporto no futuro. E esta era uma falta que eu sentia enquanto nutricionista a iniciar carreira. Depois comecei a perceber que o interesse de qualquer pessoa, seja ou não da área da nutrição, é crescente, principalmente em quem pratica exercício. Depois a procura de um nutricionista é cada vez maior, e então percebi que havia aqui uma falha grande ao não termos um bom livro, quer dizer, eu não vou apelidar o meu livro de bom, mas pelo menos um livro sério e com solidez científica. Eu acredito que ele seja. Portanto, esse foi o meu grande objetivo, tornar uma ciência que é muito complexa, mais acessível a todos, sem banha de cobra, sem interesses comerciais, e efetivamente com mensagens relativamente conclusivas. Ou seja, há muitas vezes aquela ideia de ainda não se sabe se o alimento A ou B ou C, ou o suplemento ou a estratégia funciona. Ainda que isso seja um bom discurso para quem está na ciência, porque a ciência evolui, portanto nós estamos sempre na dúvida, eu tentei de alguma forma criar conclusões sobre determinados temas. Evidentemente que haverá aqui alguns temas que estejam ainda muito num terreno lamacento do conhecimento, não é? Ainda estamos a descobrir os inícios, mas noutros já temos bases muito sólidas para tirar conclusões. E esse foi o meu grande objetivo, criar um primeiro livro de nutrição no desporto. Olha, eu li, tive muito gosto, tive prazer a ler, o que não é uma coisa que aconteça muitas vezes se fores à procura de algo mais técnico e mais académico. O conhecimento fluía, e tens inclusive aqui algumas partes que eu gosto muito, a cinzento, se calhar daqui a bocado já leio uma ou outra, em que tu vais buscar também aquele tipo de perguntas que eu acho que as pessoas têm algum receio em fazer, mas que são mitos comuns. Há um em particular da cerveja que daqui a bocado já leio, porque tiveste esse cuidado, e não deve ter sido fácil, e pelo que sei o teu primeiro draft era uma coisa mais académica, o editor olhou para ti e disse, está bom, mas agora vamos trocar isto por miúdos. E de facto, às vezes, eu acho que quanto mais nós nos calibramos dentro de uma temática, eu acho que começamos a querer demasiado agradar aos nossos pares. Ou então parece que dizemos alguma coisa a pensar na tarefa que podemos levar eventual, no teu caso de outros nutricionistas, e no meu caso cada vez que eu faço um vídeo em que tento entrar numa vertente mais técnica, penso logo, pronto, aqueles personal trainers mais evidence-based vão dizer, pois, isso não é bem assim porque blá blá blá. E isto inquina, não é? Isto acaba por neutralizar algumas investidas que eu possa ter de tentar fazer alguma coisa nova. Portanto, há aqui um duplo desafio, que é tentares agradar um bocadinho aos teus pares também e haver uma coisa que é completamente evidence-based, e não teres medo então de dizer não sei, não se sabe ainda se a beta-alanina é boa para X, pronto, não é bem o caso, pronto, estou só a dar um exemplo. Mas ao mesmo tempo tentar agradar a um público que é ignorante. E não é ignorante por culpa dele, porque eu vejo as pessoas cada vez mais interessadas. Mas mesmo bem intencionadas acabam por levar com cada charlatão na net e não só. Sim. Isto está a pender para pior no domínio da desinformação, ou é um bocadinho, ou está tanta bíblia de informação na net que torna-se muito mais difícil de destrinçar o que é verdade e o que é mentira? Excelente questão. Eu se calhar vou começar pela primeira parte, em que me perguntas se eu sentia pressão da leitura dos pares. Exato. Eu também dividi isto em tanto. Não, mas fizeste. Ajuda-me. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu quero agradar.
tenho esse defeito, honestamente. Temos colegas na nutrição que não são assim, que se estão a marimbar para o que os outros pensam, e eu aprecio essa forma de estar e gostava de ser mais assim. Olha, o nosso colega e amigo Pedro Carvalho, pá, tem uma postura que eu adoro, honestamente, já lhe disse várias vezes. Ele não quer saber. Ele diz não o que gasta tem a dizer. calorias com... Não gasta calorias. Yeah. E eu... Mas ele também... mas eu vejo que ele vai ao conflito, vai à luta, e até está lá um bocadinho a observar o que se passa nesse conflito. Ou seja, o que também é bom, eu acho, porque retira ilações disso. Mas sim, mas tens razão, tem uma postura mais do... Pá, isto é assim, é o que é. Queres que eu te diga, pá? Sim, mas eu ainda sofro um bocado com a crítica e, portanto, evito essa crítica. Mas admito que, por exemplo, na minha parte introdutória, no primeiro rascunho, eu tinha 2, 3 páginas quase a justificar-me perante os colegas porque é que eu tinha escrito o livro de determinada forma, sabes? Que giro. E o meu editor disse-me: António, isto é para esquecer, não tem que se justificar a ninguém. Boa, e disse-me bem. Ainda bem que houve esse acompanhamento, claro também, isso é importante. Claro que sim, porque repara, se eu disser assim, restrição energética, tu sabes o que é. Mas se eu disser restrição energética a alguém que não é da área do exercício, nem da saúde, nem da nutrição em particular, não vai soar diretamente a alguma coisa. Se eu disser restrição calórica, já soa. Mas em contexto académico eu não uso o termo restrição calórica, eu uso restrição energética, que é mais correto. Não estou a falar na unidade de energia. É restrição de quê? De energia, não é de calorias em si. Mas eu preferi usar o termo restrição calórica no livro, porque senão as pessoas iam ter dificuldade em acompanhar. Portanto, foram algumas destas decisões que tiveram de ser tomadas, e honestamente eu estou cada vez mais do lado de chegar a mais gente, comunicar de forma a chegar a mais gente. Esta ideia de comunicar só para os pares, por muito que tenha boas intenções e que garanta uma linguagem muito académica, com muita solidez científica, faz menos a diferença do que alguém que tenta ajustar. Aliás, já tinha partilhado isto contigo, que aprecio muito a forma como comunicas, porque efetivamente chegas a muita gente. E é como dizes, pode haver algum académico que critique o que disseste num podcast ou noutro, mas paciência. Mas esse académico não está a mudar absolutamente nada, muitas vezes com aquilo que está a produzir. E tu estás, porque comunicas. E, portanto, eu acho, honestamente, que temos aqui que criar um equilíbrio entre aquilo que é a solidez científica e não andar a vender banha de cobra, mas, por outro lado, chegar a muita gente, que tu chegas, e por isso eu admiro muito. Olha, obrigado pelo elogio. E eu acho que cada um tem a sua energia, não é? Eu acho que é muito fácil nós olharmos, e agora falo por mim, é muito fácil olharmos para a comunicação de alguém que nós gostamos muito e tentar imitar um bocadinho. A minha energia deve ter aqui um ponto ótimo em que está assim um bocadinho mais frenético, mas consegue andar mais aos altos e baixos. E eu acho que a tua energia, tu também encontraste uma boa energia de comunicação. Há empatia na tua voz, há uma preocupação. Portanto, eu acho que as pessoas contigo sentem esse cuidado. E mesmo no podcast, por exemplo, nota-se muito isso. É bom dar-te voz, é bom tu estares a fazer isto. E obrigado. Ainda vou dar mais um praise, que é mesmo importante, e já disse isto várias vezes e volto a dizer, é mesmo importante a malta de raiz académica, digamos assim, não é? Que faz disto profissão, não ficar fechada tenho as minhas consultas, ganho o meu, dou as minhas aulas na faculdade e está feito. Porque de facto têm potencial, ainda por cima, se são pessoas eloquentes e que... tu neste momento estás a dar aulas também? Olha, dou aulas em algumas pós-graduações. Acabei neste momento de dar uma unidade curricular na CESP, na pós-graduação em Nutrição e Suplementação Desportiva, por exemplo. Também já colaborei com o Instituto Politécnico de Leiria, com a Coimbra Health School, portanto tenho assim algumas colaborações em pós-graduações. Mas depois esta parte académica é também aqui uma pedra no meu sapato, porque eu entrei no doutoramento já... sei lá, há 7 ou 8 anos, e costumo dizer, em jeito de brincadeira, mas muito a sério, que eu serei um eterno doutorando, porque eu não me vejo a acabar o doutoramento, honestamente. Por vários motivos. Em primeiro lugar, porque o tempo que eu teria que despender, eu não tenho o mesmo prazer a finalizar um doutoramento que estou a ter nos projetos em que me meti. Na escrita do livro, no podcast, nos acompanhamentos online que faço. Tiro muito mais prazer. Depois, o mundo académico está a ficar com alguns vícios que eu também não aprecio, esta necessidade de publicar a todo custo em revistas predadoras, enfim, desanimei também dessa parte e, portanto, neste momento, e digo aqui publicamente, não sei se algum dia vou acabar o doutoramento, mas acho que já estou mais em paz do que estava há algum tempo, honestamente. Brutal. E não deve ser fácil. Internamente a aceitação não é a culpa do género. Mas se calhar ainda me dava mais credencial, ainda era mais acreditado se coisa. Mas eu adoro essa maneira de ver as coisas. Não, mas tem que ser, sabes? Não é tudo, a materialização do diploma, disto, daquilo, não é tudo. Ok,
Não é com isto a malta também estar a pensar que alguém está a dizer não estudem até ao fim, não sei o que, não é nada disso. É exatamente o que tu estás a dizer, as coisas foram aparecendo, as oportunidades foram surgindo, és novo, disseste-me há bocado tens 33, eu até jogava que já tinhas mais próximo da minha idade, tenho 39, tu és uma criança, opa, e estão a acontecer tantas coisas e com a tua experiência que já é tão vasta em poucos anos, em tenra idade, epá, aproveita e vê. O mundo está muito diferente do que era há uns anos atrás, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, pronto, esta parte da pedra no sapato era aquela ideia de que num congresso científico em que haja uma mesa com 3 ou 4 pessoas, são todos professores, doutores, e depois aparece só o DR, Fuck sou them. eu. Mas Fuck them. Fuck you. Mas não, é essa. Não, mas é. Fui eu que disse, não foste. Mas honestamente estou mais com essa postura de ok, vocês publicam mais, vocês acabaram um doutoramento, mas eu fiz um podcast em que cada episódio chegou a 3.000 pessoas, mudou a mentalidade eventualmente de algumas dessas 3.000, que depois vão expandir o conhecimento, por exemplo, colegas que ouçam o podcast, que aprendam alguma coisa e que depois passem a dezenas ou centenas de utentes. Eu acho que isso é fazer a diferença, honestamente. Portanto, estou muito feliz e realizado neste momento mesmo. Que bom. Ainda bem. E só para terminar o meu pensamento há bocado, que era, mesmo a malta académica que então, e foi por isso que eu te perguntei se tu davas aulas, vocês ganham um traquejo a falar para várias pessoas diferentes, a responder às dúvidas dos alunos e a estar um bocadinho mais presentes, a não ser que vão lá só debitar a matéria e que se marimbem para o resto, também pode acontecer. E eu lembro que na Faculdade de Direito apanhei uns professores que eram completamente assim. Mas pronto, isto para não dizer mal dos advogados, porque há pessoas assim em todo lado. Mas na Faculdade de Direito tinha ali um estigma específico. Havia um estigma específico. E essas mais-valias de comunicação e de traquejo e de falar com as pessoas e não sei o quê, traduzem-se bué bem para as redes sociais. As redes sociais não têm que ser só excremento. Não têm. Claro. Não têm mesmo. E isso para mim deixa-me muito satisfeito. Uma coisa que tu dizes aqui no livro que eu não sabia. O impacto da nutrição no desporto surgiu só nos anos 60. Sim. Podes falar um bocadinho sobre isso, se ainda te lembrares da Sim. história? Perfeitamente. Finais dos anos 60, porque foi quando se conseguiu fazer a primeira biópsia muscular e se começou a perceber que após o exercício o glicogénio muscular diminuía muito, a concentração muscular de glicogénio. Uau. Então começaram-se a fazer as primeiras experiências. Vamos então fazer o seguinte, vamos pegar num como é que se diz biópsia muscular em inglês? É biopsy? É muscle biopsy. Muscle biopsy. Deixa eu ver se conseguimos ter aqui algumas Não imagens. é uma coisa bonita. Mas continua a falar. Não é, Melhor não é, ainda, não mas é. por aqui. Continua a falar, já sabes, Sim. de vez em quando vou olhar para o computador, não Sem ligues, problema. não é falta de educação, é só... Muito bem. Sim. Não, aquilo que aconteceu no final dos anos 60 foi ali que nos países escandinavos começaram a fazer umas biópsias e a entender que, dependendo do tipo de dieta, daquilo que cada indivíduo ingeria, a concentração de glicogénio, tanto no início como no final de determinado exercício, era diferente. E que a performance estava associada a estas diferenças no glicogénio muscular. Aliás, há um estudo muito curioso, que ficou conhecido como o protocolo escandinavo, que eu vou tentar resumir. 3 momentos de exercício. O primeiro, as pessoas chegam lá e fazem determinado exercício. E esse exercício é entrar numa bicicleta com um cicloergómetro, como eles lhe chamam, com uma intensidade definida e ter que rolar até ficarem completamente cansados e não aguentarem aquilo que lhes estão a pedir. Ou seja, output de potência? Exatamente. Okay. Exatamente. Portanto, há com aquele output de potência durante o máximo de tempo possível. É o chamado time to exhaustion. E depois fizeram 3 dias sem comer hidratos de carbono. Portanto, depletaram completamente. Voltaram a pôr os tipos em cima da bicicleta e viram quanto tempo é que eles andaram. Andaram 2 segundos. Metade do que tinham andado. Metade do tempo àquela potência. Depois fizeram 3 dias com muitos hidratos de carbono, mas mesmo muitos, assim uma coisa louca. E o que é que verificaram? Tens noção das gramagens? Ou 10 gramas por quilo. 10 gramas por quilo. É muita coisa. Mesmo muita coisa. Ou seja, 10 gramas por quilo durante por o dia todo. Por okay, dia, portanto... durante 3 dias. E o que é que verificaram? Que depois desses 3 dias com muitos hidratos de carbono, eles quase triplicaram o valor inicial, o valor do meio, portanto do teste sem hidratos, e quase aumentaram em 150% o valor da primeira vez. Ou seja, de acordo com a sua dieta habitual, quando eles ingeriam 3 dias de muitos hidratos de carbono, conseguiam quase mais 50% do tempo àquela potência. É extraordinário, não é? E, portanto, isto a partir daqui deu asa a toda a investigação. Carb loading. O carb loading, exatamente. E esse estudo de disseste Copenhaga? Não sei se foi Copenhaga, foi nos países escandinavos. Sim, ok. De Bergstrom é o autor. Ok, e lembras-te em que década é que foi? Foi 1967. 67, ok. Então foi nesta altura, portanto.
Epá, isso é brutal, isso é brutal. E então tu dizes que ainda é... Tu dizes que a nutrição desportiva ainda é um pouco embrionária, quer dizer, eu acho que já se sabe bastante, não é? Que já temos bastante... Sabe-se muito, mas não se sabe o suficiente para uma solidez boa em muita coisa. E por isso é que aquela ideia de que os nutricionistas dizem hoje uma coisa e amanhã outra, em parte é por culpa de estarmos na adolescência da investigação nas ciências da nutrição, sabes? Ainda não há longevidade de estudo. Não houve tempo para esses estudos maturarem, para saírem outros com protocolos semelhantes, a ver se concluem o mesmo que os primeiros. Na nutrição acontece que sai um artigo a dizer alguma coisa e há pessoas que acham que isto já vai trazer uma nova realidade, já vem, no fundo, negar tudo aquilo que se sabia até à data. Não. Vem acumular com a evidência anterior. Temos que olhar para tudo. Há aqui um aspecto temporal que tem que ser respeitado, honestamente. Pois, isso é excelente. Ou seja, um estudo novo não anula os anteriores. A não ser... Não é do género, afinal estava tudo enganado. Quer dizer, pode acontecer, não é? Pode acontecer, mas... Pode acontecer se perceberem, por exemplo, que a forma como estavam a fazer o estudo, a metodologia estava errada. E agora fazem um novo estudo com a metodologia corrigida e ele dá uma coisa diferente. Ok? Aí podemos dizer, eventualmente, estivemos a investigar mal até agora. Mas mesmo assim... é preciso mais trabalhos posteriores para confirmar. Um estudo isolado não confirma grande coisa. Eu gosto muito desta literacia que podemos dar às pessoas sobre estudos. Quais é que são, assim, erros comuns de estudos que são feitos, lá está, com a melhor das intenções, mas sei lá, aquela coisa de não haver um grupo de controle e afins. Pode explicar assim um bocadinho 2 ou 3 erros mais típicos de estudos que até era de género, olha, era muito promissor, mas caramba, olha, foi feito em ratos e não dá. Certo. O que é que pode acontecer? Acabaste de dizer o primeiro. Portanto, há muita gente que fica com ideias para aplicação em humanos só por ler estudos em ratinhos. E a verdade é que os estudos em ratinhos, a única coisa para que servem é para nós testarmos se alguma ideia pode ser interessante para depois estudarmos em humanos. E só depois de muitos estudos em humanos é que nós vamos conseguir tirar conclusões, porque os ratinhos têm um sistema fisiológico muito distinto do humano. Aliás, quantos suplementos já não resultaram muito bem em ratinhos e depois nos humanos não se verificou? O CLA é o exemplo mais conhecido. Perderam imenso peso com o CLA, muito, não é? Os ratinhos adoram CLA, emagrecem imenso. Já os humanos nem tanto. Portanto, é esta questão dos estudos em ratinhos muito premente também. Depois tem outra Caramba, coisa. O CLA foi tão empurrado, já ninguém fala em CLA. É verdade. Ao menos isso, não é? Ao menos isso, aliás, é um dos que eu trago no livro. É um dos que eu trago no livro e dedico-lhe meia página só para ficar o assunto bem entrado. De facto, há uns que ainda bem que a malta deixou de falar neles. É verdade. Nunca mais ouvi falar em tribos terrestres. Nunca mais. Não é que não falem. Há pessoas que calhar que ainda falam e não sei o quê, mas é raríssimo. Houve uma altura que era do género, pronto, isto sobe umas hormonas, isto sobe uma testosterona, tribos terrestres antes de dormir, é isso, IZMA e pronto, está feito o cocktail. Mas nunca mais ouvi ninguém a falar de tribos terrestres. E CLA... mesmo as carnitinas, pá, a malta ainda fala, mas dá-me ideia que já muito não é menos. Aquela loucura, muito menos, não é? Sim, aliás, eu ainda tenho em consulta muita gente que chega a tomar suplementos desnecessários. Mas vou-te ser muito honesto. Eu diria, claro que eu também tenho aqui um viés de seleção, que é, estou a pegar nas pessoas que me procuram. E as pessoas que me procuram pode ser por já conhecerem um trabalho mais evidence-based e por já terem, portanto, mais baseado na evidência e por já terem ouvido alguns podcasts ou algo que eu escrevi. Mas a verdade é que quando eu pergunto às pessoas nos acompanhamentos online e nas consultas presenciais o que é que tomam em termos de suplementos, quase todas me dizem só tomo creatina ou tomo creatina e proteína e eu penso, boa, já está educada no sentido de perceber que se calhar o resto não tem tanto interesse e já está a fazer aqui algo interessante, sabes? Boa. E eu sinto uma mudança de paradigma, mas lá está. Mas isto não vou dizer que é global, porque eu só estou a ver os meus utentes, aqueles que me procuram especificamente. E nós temos aí muitos profissionais, que não lhes vou chamar nutricionistas porque muitas vezes nem sequer o são, a vender banha de cobra e que têm muitos clientes e têm agenda cheia na mesma. Portanto, eu nesses nem sequer quero imaginar o que é feito lá. Às vezes eu sei porque eles depois acabam por procurar-me, a mim ou outros colegas que trabalham com base na evidência, mais tarde, e depois os colegas partilham, nem sabem o que me apareceu em consulta. Alguém que estava a suplementar com 13 ou 14 suplementos em que nenhum deles faz qualquer sentido, em que teve que os comprar num local específico porque a pessoa ganha comissão daí. O profissional. Claro. E é uma coisa muito curiosa. A pessoa vem com a cabeça lavada a dizer assim, porque a indústria farmacêutica o que quer é vender os fármacos. Claro. E por isso eu tomo não sei quantos suplementos. Sim, os suplementos não se vendem, não é um mercado, não é um negócio. A malta dos suplementos não gosta de dinheiro. Claro, exatamente. Dinheiro, claro. Temos que saber distinguir isto. Que animais, é verdade. Que animais. E que mais, dá-me assim mais um exemplo ou dois
de peças mal feitas nos estudos. Ok, olha, um dos problemas, que eu não digo que é mal feito, é simplesmente uma barreira difícil de contornar. Sim, que às vezes é mesmo difícil. Sim, não é por erro, exatamente. Que é utilizar, por exemplo, pessoas fisicamente ativas para testar determinado suplemento e depois comparar esses resultados, ou tentar, não é comparar, é trazer as conclusões desse estudo para os atletas da elite. E os atletas da elite não têm nada a ver com indivíduos fisicamente ativos do ponto de vista fisiológico. Por exemplo, o exemplo mais premente, que até falo nisso no último episódio do meu podcast, é a capacidade de tamponamento do pH, ou seja, a capacidade que uma pessoa tem de, quando está a fazer um exercício de alta intensidade, não deixar que o pH, ou seja, que a acidez aumente na célula, aumente ao ponto de lhe tirar performance. Okay. Um atleta da elite, que pratica um desporto de alta intensidade, que são quase todos, vai ter uma capacidade de tamponar o pH muito maior que um atleta amador ou que um praticante de exercício. Okay. Ou seja, é possível que a beta-alanina e o bicarbonato, enquanto tampões de pH, funcionem melhor no atleta recreativo do que no atleta de elite. Okay. E para quem é que eles interessavam mais? Para o de elite, porque o recreativo se calhar não precisa daquele aumento de 1% na sua performance. E é este tipo de coisas que nós honestamente não sabemos responder, porque não há estudos em atletas de elite. Então nós, na melhor das hipóteses, podemos é dizer isto. A beta-alanina funciona com indivíduos fisicamente ativos. Não temos a certeza se com atletas de elite funciona, mas, pelo sim, pelo não, podemos eventualmente, havendo segurança na sua utilização, usá-lo porque ele deu provas noutro tipo de pessoas. Mas em atletas de elite não temos investigação. Não temos porquê? Porque os clubes fecham? É muito difícil. Repara, tu terias que conseguir um bom número de atletas de elite de determinado desporto e terias que os submeter a um protocolo de investigação em que todos fazem exatamente a mesma coisa, mas metade vai receber um placebo e a outra metade vai receber beta-alanina. Os clubes não estão... Exatamente. Claro. Os clubes não estão dispostos e os atletas não estão dispostos a poder calhar no grupo placebo. Se há a mínima oportunidade de alguma coisa ser vantajosa, ninguém quer ficar no grupo placebo. Ninguém se vai sujeitar a isso. Como é que tem sido a tua experiência? Há quanto tempo é que estás no Sporting Clube Portugal? Olha, vai acabar a terceira época, portanto vamos iniciar a quarta. Em breve. Muito feliz, muito bom. Mesmo? Muito bom. Como é que é a tua vida agora? O que é que tu fazes? Olha, eu faço muita coisa, em boa verdade. Aliás, há muita gente que acha que eu vivo em Lisboa, desde que vim para o Sporting, mas eu continuo a viver no Porto. Eu tinha essa ideia, por acaso achava que estavas em Lisboa a viver há uns tempos atrás. Não, eu sempre continuei a viver no Porto por questões familiares, acima de tudo, e porque o Covid trouxe isto de bom, o de se perceber que é possível fazer um bom trabalho e um grande volume de trabalho à distância, e depois usar, por exemplo, um dia ou dois por semana presenciais, que é o que eu faço no Sporting, para tratar das coisas que efetivamente têm que ser feitas presencialmente. E, portanto, eu estou num regime semi-presencial, em que eu passo a maior parte da minha vida no Porto, mas venho cá a Alcochete ou a Lisboa todas as semanas, um dia, eventualmente dois, e trato os meus assuntos cá. Mas tenho uma equipa de nutricionistas, tenho um departamento... Tens um departamento, ok, não é só tu. Não tenho. Existe um departamento que eu tenho a sorte de coordenar, em que somos 6 nutricionistas neste momento. Só do futebol, estás mesmo com o futebol. Ótimo. Incluindo masculino e feminino, do profissional à formação. Okay? Só futebol. E somos 6. E 5... estão no terreno, só eu é que estou à distância, no terreno diariamente, só eu é que coordeno o departamento semi-presencialmente, digamos assim, e é por tê-los no terreno que também me permite a mim fazer este trabalho à distância, porque alguém teria que estar no terreno para as atividades do dia-a-dia. E, portanto, eu dedico 1 a 2 dias presenciais ao Sporting e depois tenho as minhas consultas presenciais no Porto e em Felgueiras, que é um concelho ao lado no distrito do Porto, ali que circunda por Passos de Ferreira. Vou dar uma aula de geografia. Eu sou de Felgueiras, que tem ali ao lado Passos de Ferreira, Paredes, Fafa, Amarante, Guimarães, portanto Lousada, andam esses concelhos muito perto de Felgueiras, e depois faço cada vez mais os meus acompanhamentos online, que me têm dado muito gozo e que têm sido crescente, e portanto tenho produzido materiais novos também para que seja um acompanhamento cada vez mais personalizado e que a distância não seja um problema nesse tipo de acompanhamentos. Para além de consultas, acompanhamentos e Sporting, depois tenho a parte da formação, portanto eu tenho uma empresa de formação com o Vítor Hugo Teixeira. Pois é, vocês ainda têm... Ainda temos, só que agora desde que o Vítor Hugo foi para a Arábia Saudita está a uma velocidade, está a correr a uma velocidade mais baixa, cruzeiro, porque tem que ser,
mas depressa voltaremos aí à carga com mais cursos também. E depois dou algumas aulas no ensino superior, como já tínhamos falado, e ainda tenho o podcast. Estás a ver, se alguém se virar para ti e disser assim, eu estou o excelentíssimo, não acaba o doutoramento, e tu dizes, epá, porque estou no campo de batalha, estou a ser o Chuck Norris da nutrição. Exatamente. Mas deixa-me voltar ao Sporting e conta-me o que tu puderes contar e o que não puderes. Eu sei que há muita coisa aqui que tem que ser... que os clubes guardam e que há muita tem que se... Há muita... Como é que sei dizer? Há muito secretismo, digamos assim, em relação àquilo que vocês podem dizer ou passar cá para fora. Não, mas estou curioso do processo. Interessa mais o processo. Certo. Porque eu sei que a malta pergunta o que é que come o Dióqueres, o que é que come este, o que é que come aquilo. Mas, ainda antes disso, tu elaboras os planos alimentares deles todos, não é? Ou há exceções? Ora bem, vamos definir planos alimentares. Porque nós temos planos alimentares individualizados e temos planos alimentares de equipa. Quando eu digo planos alimentares é no sentido de programação alimentar para os diferentes dias de cada microciclo. Vamos tentar perceber. O atleta num dia normal de treino chega à academia de Alcochete, e isto vê-se noutros clubes também, toma o seu pequeno almoço programado pelo departamento de nutrição. O que é que vai haver o que há no buffet? Na cantina. Exatamente. Depois temos o momento pós-treino. O que é que nós vamos ter hoje para pós-treino? Depois seguimos para almoço. Proteína da Prozis, como é óbvio. Temos o patrocínio da Zumub, o nosso parceiro de suplementação. Tchau, está bem. Sim, continua. E depois temos ali o nosso almoço na academia também, e portanto mais um momento do dia em que nós nutricionistas temos mão naquilo que está a ser servido, e portanto temos aqui uma tarefa também muitas vezes difícil, porque temos que garantir variedade, temos que garantir qualidade, temos que garantir adequação nutricional. Lá não há, por exemplo, uma mousse de chocolate? Creio que nunca fizemos em 3 anos. Não é porque sejamos contra e que não haja ocasionalmente alguma A minha sobremesa. dúvida era se vocês sugerem que haja aquilo, não é? Mas depois haver aquela coisa do género, mas pronto, cada um sabe de si e pode haver aqui umas gelatinas ou umas coisas à parte. As gelatinas até me parece bem. Certo, isso existe. Qual é que é a coisa mais cheat meal que lá há? Lembras-te assim? Ou já houve uma lasanha de... sim. É tudo uma questão de frequência. Com que frequência é que existe? Okay. Porque, repara, temos períodos em que entre um jogo e outro... Exatamente. Ou até períodos de recuperação grandes entre jogos. Sei lá, 8 dias, 10 dias de recuperação. Não me choca ter uma lasanha a meio do processo. Mas até a própria receita de lasanha pode ser trabalhada. Isto é um trabalho que temos também com os nossos chefes de cozinha, que é tentar que cada prato mantenha o sabor, ou pelo menos não se altere demasiado relativamente à receita original, mas nutricionalmente fique mais interessante. Por exemplo, tentar incluir algum tipo de vegetal, de hortícola, em pratos que não o têm à partida. Isso é um trabalho interessante. Então isso é o grosso daquilo que tu fazes a nível de equipa e a nível de... Exatamente. Ou depois também fazes acompanhamentos individualizados, não precisas dizer também, nomes, mas com alguns jogadores. Claro que sim. É porque eles pedem, é porque o treinador diz, há alguém que diz, olha, este vai precisar, como é que isso funciona? Normalmente o atleta tem que estar receptivo a. Portanto, claro. Nestes casos de atletas, principalmente nos profissionais, não dá para obrigar ninguém, neste caso. É possível haver atletas que dizem, eu tenho o meu nutricionista fora daqui e não me vou meter nisto? Possível é. É possível? Não existe, pelo menos que eu saiba neste momento, mas é possível, é assim, não é proibido. Claro. Nós oferecemos um serviço, o Departamento de Nutrição tem como obrigação estar disponível para tudo, para conseguir fornecer um serviço de grande qualidade em tudo, desde a programação alimentar em equipa até ao acompanhamento mais individualizado. Ok, dar conta do que for pedido. Exatamente, se o atleta achar que não há ali o suficiente para ele e quiser procurar ajuda fora, à partida não há nada que o proíba, mas nós tentamos que assim não seja porque, através da qualidade do trabalho, portanto, basicamente é isto, não pela proibição, mas nós tentamos que não haja essa necessidade de procurar ajuda fora, porque nós somos muitos nutricionistas no clube e acredito eu que trabalhamos bem para dar conta desses recados todos. Vou escarafunchar um bocadinho mais, força. Trava-me se eu não puder, ok? Tranquilo, estamos só aqui a conversar e ninguém está a ouvir. Já houve atletas, não digas nomes e também não tens que dizer se foi aqui no Sporting, também trabalhaste antes noutros clubes. Já houve atletas que vieram, por exemplo, com algumas ideias ou crenças vindas de fora, dizendo, não, eu comigo é cetogénica e não sei lá, comigo a creatina não funciona porque faz mal, não sei o quê. Já te aconteceu coisas deste género? Vou falar então na globalidade, em 10 anos de futebol que eu tenho. Pronto. Acontece, porque os atletas vêm de outras equipas.
E alguns são estudiosos, não é? E alguns gostam do tema. De ir ao YouTube ver Exatamente. coisas, tal como qualquer outra pessoa. Com certeza. Vêm as dicas de Salgueiro e dizem, pá, desculpa lá, mas... Por exemplo... Isto Jarda não vai lá. Sim. Não, mas é um bocadinho isto, que é esta ciência, esta prática baseada na evidência científica, isto não acontece nos clubes todos. Principalmente fora de Portugal. Nós em Portugal somos um oásis na forma como se faz nutrição em contexto desportivo. Nós trabalhamos bem em Portugal. Mas há outros países, que eu prefiro não dizer quais, nos quais é muito difícil trabalhar a ciência e a nutrição como elas merecem. Porquê? Porque os nutricionistas que estão em clubes seguem assim umas teorias um bocadinho diferentes. Sim. Há um país perto do nosso, que não interessa qual, em que os nutricionistas de clubes com nome grande são fãs de dietas sem glúten para todos, ou de dieta... Sério? A sério. É triste, mas existe. E, portanto... E isso acontece porquê? Porque há uma pessoa, imagina, o coordenador calhou ser um gajo assim, com essas maluqueiras, por exemplo... e de repente ele e a equipa de subalternos, que também ninguém vai dizer, doutor, você está enganado. Claro. Ou seja, não é imposto de cima, é contrataram alguém que por acaso vai nessa... Exatamente. Muitas vezes é alguém conhecido e que até seja, uma pessoa pode... Basta uma pessoa, com certeza. Arrastar muito. Sim, principalmente se for numa posição de alguma responsabilidade e de coordenação, basta assim uma pessoa para arrastar tudo o resto. E por isso é natural que alguns atletas possam vir de clubes onde não foram acompanhados da melhor forma, mas mais ainda, podem ter procurado ajuda fora. E aqui volta à tua questão anterior. Há uma notícia do Lionel Messi, já há uns anos, quando ele estava no Barcelona, em que ele tirou o dia de folga para ir à Itália ter com um nutricionista especialista que lhe restringiu metade dos alimentos disponíveis, que lhe disse que era tudo uma porcaria, laticínios nem pensar, o glúten, meu Deus, enquanto que o Barcelona tinha um grande departamento de nutrição já na altura. Portanto, é difícil alguns atletas e não atletas a entenderem onde é que está a verdade, porque isto é uma ciência muito complexa. E por isso, essa até é uma das partes do livro, que é como é que eu distingo alguém que está a falar com base na ciência, de alguém que não, enfim, que tem ideias mirabolantes sem sustentação. E é muito difícil porque essa charlatanice de vender ideias muito diferentes, essas pessoas já sabem pegar naquela deixa de há muitos estudos que dizem que, e tudo o que vier a seguir é verdade. Isto é natural que quem não é da área não conheça os estudos e não consiga distinguir boa informação de informação menos precisa. E algumas dessas pessoas depois, consoante a empatia e os anos que já trabalham com esses jogadores, de certeza absoluta que já ganharam, já entraram para outra, já têm outro estigma que não apenas o meu nutricionista, já é quase o meu terapeuta, a minha cena, o meu... Sem dúvida. Vou lembrar de alguns atores portugueses, não vale a pena dizer o nome, mas há uma pessoa que até era apresentadora, que não faz nada sem a sua... coach pessoal, que aquilo já é mais uma espécie de guru, de xamã, dizer, imagina, olha, X, aquela empresa é boa para eu investir ou não? Espera aí, deixa-me ver as luas. Não é boa para investir, vais perder o dinheiro todo, está quieta, não faças nada. E essas pessoas que se calhar começavam de uma maneira mais fininha, se calhar só, isto já sou eu a extrapolar, mas é bem possível, não é? Porque ganha-se ali uma confiança que depois deve ser muito difícil alguém não passar mais para a frente. É sem dúvida. E sabes porquê que é, Salgueiro? Porque nós, o atleta não consegue diferenciar o efeito placebo. O poder é erótico. Claro, é verdade. E o atleta não consegue diferenciar o efeito placebo do efeito real. Então o que é que acontece? Quando tu pagas um acompanhamento por um indivíduo que tem nome em determinado país. Esse acompanhamento custa 1.500 euros pela primeira consulta. E tu pensas, bem, este tipo tem que ser uma sumidade para estar a cobrar isto. Yes. O que esse tipo te disser vai-te convencer. E se tu estiveres convencido de que aquilo é o melhor para ti, tu vais-te sentir bem. Mesmo que fisiologicamente faça zero de sentido e que até esteja a prejudicar ligeiramente. O poder do placebo suplanta muitas vezes essa parte, percebes, fisiológica. Menos, ainda bem que o placebo também não é uma coisa má. Sim. Aliás, eu até creio que há um estudo que mostra que quanto mais cara é uma consulta, mais as pessoas cumprem e acreditam naquilo que lhes estão a dizer, mesmo que a pessoa seja a mesma a dizer a mesma coisa. Portanto, o preço da consulta influencia. Por isso, há pessoas que sabem fazer negócio, sabem ganhar dinheiro, sabem criar uma imagem de alguém guru em determinada área e vendem os seus produtos dessa forma. É inacreditável. E isto é uma luta desigual, porque aliás, tu leste na apresentação do livro no Norte Shopping, leste uma parte interessante do livro, que são aqueles dois discursos, um mais baseado na ciência, mais sério,
e outra tentar ludibriar o atleta. E de facto é muito mais fashion, muito mais sexy. Acho que é a página 20. Falar dessa forma. Acho que ainda lembro da página. Acho que é a página 20. Isso eu não consigo precisar. Versículo 2, Evangelho segundo São Mateus. É mesmo? É página 20. Fuck. Tu tinhas isto preparado. Eu sou autista. Está aqui um excelente exemplo, e aqui vocês veem logo que o discurso aqui do Topé para o livro é muito interessante. Discurso A, portanto, isto seria um nutricionista evidence-based, alguém sério, alguém que não promete mundos e fundos, alguém que tem a humildade de não se sabe, não se conhece, portanto não vou dizer sim nem não. Eu diria que esse posso ser eu na consulta, se quiseres pôr assim, ou tento ser. O Topé diria assim: tendo em conta o desporto que pratica, faz sentido apostarmos no aumento de ingestão de hidratos de carbono na véspera, no dia da prova, assim como ajustá-lo a diferentes volumes de treino. Em termos de suplementos, olha, nesta modalidade a evidência só mostra benefício em utilizar cafeína e creatina. O que é fundamental é manter uma base de alta qualidade nutricional, focando a sua alimentação num grande consumo de cereais integrais, hortícolas e fruta. Pronto. O discurso B seria então um destes gurus. Vamos começar por reduzir os hidratos de carbono. São um autêntico veneno. Depois vamos fazer um teste de intolerância alimentar, porque há alimentos que estão a alterar a sua microbiota intestinal, e é essa a sua principal causa de fadiga. Como é que alguém pode estabelecer este nexo de causalidade, não é? Depois vamos fazer análise à testosterona e ao cortisol, e a partir daí vamos fazer um plano que não conterá nem glúten, nem laticínios, que são péssimos para o ser humano. Também faremos suplementação com curcuma, vitamina C, magnésio, crómio, glutamina e ashwagandha. Pronto, e depois até dizes aqui em baixo, sejamos sinceros, para um leigo o discurso B parece muito mais avançado, muito mais especializado e personalizado. Assim, o profissional com este discurso será muito provavelmente a escolha de muitos atletas. Pá, isto é brutal. Brutal. Salgueiro, tu repara, se tu és um atleta e já sabes que creatina faz bem e que pode ser útil, já tomas cafeína antes de determinado evento competitivo, chegas a um nutricionista que te diz, é isso, não há mais nada, tu ficas desanimado. Porque tu pagaste a consulta, estás à espera de alguma coisa diferente. Mas o diferente muitas vezes é mentira. É ludibriar. E, portanto, a escolha está no atleta e está nas pessoas que procuram apoio neste sentido, de se deixarem ludibriar por isso ou não. Agora, entendo que seja difícil e não condeno quem procura este tipo de serviços. Condeno quem os faz, quem os pratica. Porque das duas, uma, ou faz deliberadamente e sabe que está a enganar, ou então não estudou o suficiente e é má prática porque não se atualizou devidamente. Das duas, uma. E são as duas más. Portanto... Não, e é excelente tu abordares isto, porque o livro vai mesmo... ao denominador comum e vai ao atleta de elite, ou seja, dá para agradar um bocadinho a grandes e troianos, e era um desafio difícil com este livro. Só mais uma pergunta sobre a questão do futebol, e acho que não estou aqui a entrar em grandes secretismos, lá está, dá-me tarefa se achares que por aí estamos a ir, que é, há algum feedback, por exemplo, como é que tu sabes... Ou como é que te é reportado que algum jogador, por exemplo, precisa de ganhar peso ou perder peso? Ou é-te reportado pelo preparador físico? É o próprio jogador que diz, eu gostava de ganhar uns quilos? Quem é que faz essa decisão? Olha, depende do clube em que estás, de quem é a equipa técnica, quem é o preparador físico, quem são os médicos, quem é o diretor desportivo. Há toda uma variedade. É possível ser o jogador a achar que sabe o que é melhor para ele? Perfeitamente possível. Aliás... Porque às vezes até pode estar enganado, dizendo, eu acho que preciso de perder 2 quilos para correr mais. Se calhar não é bem isso, porque perde 2 quilos. Pode estar enganado, mas também queres que seja honesto, é que nós também podemos estar. Porque não há respostas certas na elite do desporto. Não, mas nem serias tu a fazer também essa análise? Ou seja, aquilo que há é um tratamento de dados. Portanto, qualquer nutricionista que faça uma avaliação de composição corporal para prever massa gorda e massa muscular, para ter um valor preditivo de massa gorda e massa muscular, o que pode dizer é, tu estás fora da média e do desvio padrão, não é? Estás fora daquilo que é normal nos teus colegas. Na tua posição. Na tua posição, eventualmente, se quisermos ir mais longe. Okay. Achas que se perdesses massa gorda ou ganhasses massa muscular, isso te beneficiaria? E a resposta do atleta é fundamental. Agora, isto num clube a funcionar lindamente, o preparador físico está em contacto direto e dá-se bem profissionalmente, não precisa ser pessoalmente, ainda que isso também possa ser uma ajuda, com o nutricionista, e falam abertamente caso a caso, e interessam-se, e debatem e discutem com ciência, com saber, com experiência já de terreno de alguns anos, falam com o atleta, tentam perceber através dos dados de GPS, por exemplo, se há algum indicador que nos possa ajudar a responder à pergunta de se determinado atleta
poderia ter vantagem em ganhar músculo ou perder gordura. Portanto, isto é um trabalho multidisciplinar e em que a opinião do atleta é também importante, honestamente, porque o atleta, aquilo que sente em campo, também é impactante. E ninguém pode sentir por ele, claro. E ninguém pode sentir por ele. Ainda que aquela ideia de se eu me sinto bem com determinada coisa é porque é a realidade para todos, também não esteja correto. Ou seja, temos que ouvir o atleta para tomar a decisão naquele caso em particular, mas o que determinado atleta sente não é ciência, não é conhecimento. Ou seja, aquela ideia de... Take it with a grain of salt, não é? Exatamente. Aquela ideia de eu fiz determinado suplemento hoje e senti-me bem, aí não estamos a pôr o placebo de parte, mais uma vez. Aquela ideia de placebo é fundamental na nutrição, honestamente. Estão tramados, para o bem e para o mal. São demasiadas peças, tem que ser mesmo por tentativa e erro muitas vezes, e vocês têm que ir com passinhos miúdos, porque se vocês, se regam a planta com muita água, podem estragar a planta, não é? Exatamente. Portanto, fantástico o trabalho que vocês fazem e super... Sentes muita pressão? Honestamente não. Honestamente não. Ainda bem, é porque o clima é bom. É um clima muito bom. Não há um clima de... se deu chatice, o nutricionista é o primeiro a levar na tromba. E agora não estou a falar de Sporting, estou a falar, pode haver clubes onde isso acontece. Claro, não é? Com certeza. Não, mas também porque eu sei que os preparadores físicos também dizem isso, do género, quer dizer, quando corre é um bocadinho como o treinador, não é? Claro. Se ganha, o jogador é que é, o treinador, e o treinador é logo a primeira persona non grata cada vez que o clube perde. Não, mas isso aí admito que possa variar muito de clube para clube, honestamente. Mas quando é uma estrutura séria, com gente de muita qualidade, que comuniquem bem entre diferentes departamentos, não há essa culpabilização, porque as pessoas são conhecedoras. Eu acho que essa culpabilização só acontece perante a ignorância. Quando alguém é ignorante ao ponto de achar que ou a nutrição, ou o preparador físico, ou determinada coisa, em particular, pode ser culpada ou por um mau resultado, ou por um número de lesões muito grande, de forma isolada. Isto são tantos fatores que nós não podemos atirar culpas, nem pela positiva, nem pela negativa. Olha, e vou-te ser muito honesto. Tenho muita gente em consulta que me diz: os jogadores de Sporting é que correm imenso. Eu podia aproveitar os louros para mim e dizer: sim, eles também comem muitíssimo bem, sou eu que os estou a pôr a correr assim. Seria, mais uma vez, desonesto da minha parte. Não sou eu, não é a nutrição. Há um conjunto de fatores que poderá estar a fazer com que os atletas estejam fisicamente bem preparados. Mas nesse bolo entram tantas áreas e tu não consegues dizer quanto é que vem de cada uma delas. Claro, portanto, a nutrição é mais uma peça. É mais uma peça. Acho que a resposta tem que exigir humildade de dizermos: eu acho que a nutrição está a ter algum impacto. Não sei quanto, mas isto é todo um bolo do qual nós fazemos parte. Estou-me a lembrar de casos de personal trainers. Há um em particular que era o do Michael Jordan. Ele agora está a apanhar um bocadinho os créditos de tudo aquilo que é... Porque eu já ouvi muita malta a falar mal dele e eu não faço ideia. Se calhar o homem até é impecável, mas ele apareceu naquele documentário do Michael Jordan, não é? Que é o... como é que chama aquilo? The Last... não é game. Last Dance, The Last Dance, que é brutal. É um documentário incrível da Netflix. Quem não viu devia ser obrigatório. E não é preciso serem muito fãs de basquete. É de facto um excelente documentário. E então há um senhor que é o personal trainer, que é o Tim Grover, que acompanhou durante o processo, acompanhou a dar o trabalho de preparação física ao Michael Jordan, mas agora, claro, ele está todo cheio dele a vender e a fazer colóquios e a dizer: tens que acreditar, tens que não sei o quê. Eu e o Jordan, nós fazíamos sempre assim, assado. Eu pensei: o homem já era uma máquina inacreditável muito antes dele começar a fazer ferro contigo. O teu ferro ajudou, sim senhor, mas quer dizer, não ajudou mais do que o arroz e a massa que ele metia à boca, provavelmente. Este livro também me fez aqui uma cena engraçada, que foi, eu tenho a tendência, e agora acho que entrando aqui pela brincadeira do próprio título do livro, que é muito mais do que proteína, a tendência das pessoas é, a partir do momento em que se começou a falar em proteína, nós hoje em dia temos tudo proteico, não é? Os iogurtes proteicos, é tudo proteico, e eu acho que as pessoas já estão a ficar tão enamoradas por este macronutriente que estão-se a esquecer de outras coisas. E nós até falámos na apresentação, até falámos do custo de oportunidade, que é eu a meio da manhã, ou a meio do lanche, ou no lanche, ou qualquer coisa, se calhar estar a precisar de mais micronutrientes, mais vitaminas e sais minerais, e estar a querer meter mais uma dose de proteína, porque o custo de oportunidade é o quê? Podias agora meter, se calhar, uns frutos secos, podias comer uma frutinha e estás a querer mais proteína, como se só essa argamassa é que fosse importante para o teu corpo. Tu já tens que te virar para pessoas e dizer: consuma menos proteína, atletas e tudo?
Sem dúvida. E atenção, porque este tema, eu às vezes parece que eu tenho uma guerra aberta à proteína, mas não tenho. Aliás, o que eu tenho é uma guerra aberta a quem consome demasiada proteína, achando que isso traz benefício extra. Vamos lá ver. A proteína é absolutamente fundamental. E há pessoas que, se não tiverem algum cuidado na sua alimentação, ou se não ingerirem algum laticínio proteico, ou se não comerem carne ou peixe ou ovo suficiente durante o dia, ou se não fizerem algum suplemento de proteína, podem efetivamente ter uma ingestão de proteína abaixo do ótimo para aquilo que pretende, seja performance ou ganho de massa muscular. Dou-te o meu caso. Eu, pelas minhas preferências alimentares, não atinjo as necessidades proteicas. Necessidades, sim. A ingestão ótima proteica para ganho de massa muscular. Okay. Se calhar é por isso que estou assim, deste tamanho. Estou a brincar. Porque, efetivamente, aquilo que eu gosto não é muito rico em proteína. Eu gosto muito de fontes de hidratos de carbono. Muito. Consigo comer arroz com feijão muito feliz e não preciso da parte proteica. Isso leva a que às vezes eu tenha que fazer um batido de proteína whey a meio da tarde ou o que quer que seja, com 50 ou 60 gramas de proteína whey, para que o total diário bata naquilo que eu quero bater, sabes? Okay. E portanto a proteína é absolutamente fundamental para otimizar resultados. Agora, sabemos que há um valor a partir do qual não há vantagem extra nos ganhos de força e nos ganhos de massa muscular. Esse valor ainda está por fechar. E há uma janela muito grande de dúvida. Porquê é que é tão difícil e ao longo destes anos todos ainda há dúvida no valor? Olha, porque vários estudos chegaram a conclusões distintas e, portanto, tu pegas nessas dezenas de estudos, fazes uma meta-análise, que é, no fundo, uma agregação de todos os resultados e um trabalho estatístico para perceber qual é a conclusão geral. E a conclusão geral diz-te que, a algures entre 1,3 e 2,2 gramas por quilo, tu estás a otimizar a tua ingestão proteica. 1.3 a 2.2 é muita coisa. Portanto, se quisermos ter a certeza do que estamos a fazer, vamos apontar para 2.2. Mais vale o shotgun approach, não é? Pá, bora jogar por cima para ter a certeza que atingimos as capelinhas. Até porque todas, 2 ou 2.2... Se o interesse for síntese proteica muscular. Exatamente, se o interesse for síntese proteica muscular. Ganhos de força e ganho de massa muscular. Porque nem sempre é. E quando não é, eventualmente podemos jogar para valores inferiores a esse. Okay? Ou quando é emagrecimento com manutenção da massa muscular. Sim, lá está, custo de oportunidade. Se calhar um maratonista também podia tentar atingir 2.2, mas quer dizer, pode estar a perder estômago para enfiar hidratos de carbono, por exemplo. Exatamente, é isso. É essa gestão que tem que ser muito bem feita. Agora, eu tenho muita gente que chega à consulta a ingerir 3 gramas e meio por quilo de proteína sem necessidade. Porra! Que não são bodybuilders anabolizados até aos Não. Ainda que haja uma situação em que seja particularmente difícil de lhes diminuir a ingestão de proteína, que é quando a ingestão calórica é muito alta. Imagina, tu se consumires 5.000 calorias por dia, com 80 quilos, tu vais atingir 3 gramas por quilo de peso corporal sem teres cuidado com o que estás a pôr. Basta-te comer muito, porque repara, comeres muito arroz, ou massa, ou batata, ou pão, também trazes proteína por arrasto. O arroz, massa, batata, pão não são hidratos de carbono. São alimentos que têm muitos hidratos de carbono, mas também muita proteína. Repara, 100 gramas de aveia pode ter 16 gramas de proteína. É muita coisa. E isso, para mim, foi uma grande chapada de luva branca aqui com o livro. Tu dás um exemplo das ervilhas com arroz. E uma dose normal de arroz com ervilhas tem 20 gramas de proteína. Sim. Acreditas que eu mesmo a fazer as minhas contas, que faço muito por alto, e hoje em dia das proteínas já tenho perfeita noção. Mesmo das massas e do arroz, tenho noção que por cada 100 gramas de massa ou de arroz é à volta de 10 gramas de proteína. Tenho noção que um copo de leite bem recheado é para aí 10 gramas de proteína. Tenho noção que um ovo, normalmente acho que é o L, tem para aí 6 a 8 gramas de proteína, mais coisa, menos coisa, com a gema. Tenho essas noções todas do bodybuilding, entre aspas, ou da experiência empírica, do empirismo. Mas muitas vezes eu a jogar por baixo para ter a certeza que atingia os números mais altos de proteína, eu não contabilizava tanto ou contabilizava muito por baixo a proteína presente nos hidratos. Certo. Até porque na minha cabeça havia aquela cena de tá bem, mas a proteína dos hidratos não é tão boa. Sim. Não é tão boa, não tem tanta leucina, não tem BCAAs, não tem não sei o quê. Quais é que são de facto as diferenças então entre a proteína dos hidratos ou a proteína de origem vegetal, por exemplo, para a proteína de origem animal, no que diz respeito à riqueza de aminoácidos, e será que isso tem então alguma diferença para objetivos? Olha, para avaliarmos a qualidade de uma proteína isolada, e quando eu digo isolada não é uma proteína em pó isolada, é a proteína de determinado alimento, ponto final, ali. O que nós conseguimos perceber é que, de uma forma geral, as proteínas de origem vegetal têm um ligeiro teor de leucina, um teor de leucina ligeiramente abaixo daquilo que é
a proteína de origem animal de uma forma geral, tem um teor ligeiramente abaixo de aminoácidos essenciais, mas acima de tudo tem com mais frequência um aminoácido limitante da sua capacidade de estimular a síntese de proteínas. Ou seja, há um aminoácido limitante? Há um ou mais aminoácidos que estão em falta nessas proteínas vegetais. O que é que estão em falta? Bem. Que estão em falta. Percebi que era algum que limita a capacidade da síntese proteica porque não está presente. Quais é que são já agora? É a leucina? Não. Normalmente é a metionina e a lisina. Só que qual é aqui a grande questão? É que tu não vais comer ervilhas com ervilhas. Lá está, para dar o exemplo do livro. Dá. Tu não vais comer arroz com arroz. Tu, eventualmente, se fores vegetariano, vais juntar uma leguminosa, okay? Pode ser feijão, pode ser grão, pode ser lentilha, a uma fonte grande de hidratos de carbono, que pode ser arroz ou massa ou batata doce, o que quer que seja. E depois alguns hortícolas. A verdade é que essas duas proteínas muito provavelmente se vão complementar. O que uma tinha a menos, a outra vai ter a mais, ou pelo menos em quantidade suficiente para cobrir aquele valor. E por outro lado, em quem não é vegetariano, e quem come carne ou peixe ou ovo e laticínios, ainda mais um motivo é que normalmente as proteínas de origem animal, para além de não terem um aminoácido limitante, têm aminoácidos a mais, para além daquilo que precisavam, dos que os das proteínas vegetais têm a menos. Portanto, para um omnívoro, alguém que come carne, peixe, ovo, leite e por aí fora, a proteína vegetal conta praticamente 100% porque ela vai se agregar a outros aminoácidos. Portanto, proteína vegetal tem sim muita qualidade numa globalidade alimentar, ok? Por isso ela tem que ser contada. E no exemplo do arroz com ervilhas, tu estavas a falar, o arroz tinha de facto um déficit de alguns aminoácidos, mas depois as ervilhas supriam então esse... Lembras-te quais é que eram os... É metionina e lisina, lá está. Então a metionina e lisina está presente no arroz ou está presente nas ervilhas? Agora não me lembro. A metionina está presente no arroz e não está nas ervilhas em grande quantidade. E a lisina, o oposto. O oposto. Portanto, eles cruzam perfeitamente, encaixam perfeitamente. Claro. E a leucina? A leucina está porreira nas ervilhas, talvez não? Olha, a leucina, na verdade, é das coisas em que há menos diferença entre proteínas de origem animal e proteínas de origem vegetal. Não é assim tão pouco em termos proporcionais. Eu jogava com uma dieta vegan, por exemplo, era fraca em leucina. Ligeiramente, se não for ligeiramente abaixo. Sim, ligeiramente abaixo. Okay. Por isso é que se diz que numa dieta vegan nós podemos querer subir o valor total de proteína no dia. Ou seja, se 2.2 é mais que suficiente para um omnívoro, se calhar 2,5 ou 2.6 para um vegan dá-nos mais garantias ainda. Portanto, às vezes faz-se esse ajuste. E também pode não ser mau suplementar com BCAAs para o caso de... Já fui mais fã dessa ideia. Porquê é que não és agora? Porque subindo 10 a 15% no total proteico ingerido diariamente, já não vais precisar de ir buscar esses BCAAs porque já os tens em quantidade suficiente. Quando se diz que as proteínas de origem vegetal têm menos leucina, a verdade é que têm menos proporcionalmente, ou seja, percentualmente do total. Mas se tu sobes o total de leucina também sobe. E, portanto, é sempre uma questão de ajustar a quantidade. E a coisa vai resultar. Eu no outro dia vi uma entrevista com um senhor, lá está, isto era muito bro science dos anos 60 e 70, e um dos culturistas mais famosos, que era o Frank Zane, para mim, provavelmente o melhor físico de bodybuilding que eu já vi, porque simplesmente não era aquele exagero que nós temos hoje em dia. Nós aqui vemos, isto foi em 83, portanto isto já não foi o prime dele propriamente, quer dizer, o homem impecável. É aquele físico que hoje em dia, disseram-me no outro dia que isto hoje em dia nem no Men's Physique passava. Certo. Mas eu acho que isto é que é um físico impecável. Pronto, também sabemos que o Arnold também era incrível. Mas aqui este gajo se calhar já era quarentão, nem sei se estava ali a raspar os 50 anos ou qualquer coisa. Eu acho que o melhor físico dele deve ter sido nos anos 70, mas pronto, só para a malta ter aqui uma referência. Enfim, e ele estava a dizer uma coisa muito interessante, que era... e lá está, eram outros tempos, ok? E estava na moda se calhar tomar aminoácidos, e ele não falou em BCAAs, ele falou aminoácidos. Aqueles aminoácidos essenciais que se tomam em comprimido e que ainda hoje eu também tomo de vez em quando. E ele dizia que era uma espécie de
era uma espécie de proteínas sem calorias, ou seja, ele podia consumir mais daquilo e passava o dia a consumir imenso daquilo, porque era uma coisa que, para quem está numa dieta, se calhar, com tantas calorias e pronto, ele também, apesar de tudo, tem um físico gigantesco, a comparar com a típica pessoa, aquilo ajudava-o a, imagina, mesmo pré-treino e pós-treino, não lhe dava... Não era como estar a enfiar um bife para dentro em que tens que fazer ali toda uma digestão e não sei o quê. Há alguma diferença... Há calorias nesses comprimidos? Há calorias. Os aminoácidos... Mas é diferente a digestão de tomar aminoácidos em comprimido do que eu beber uma whey, por exemplo? É diferente porque tu na whey vais buscar alguns componentes do produto original, que era o soro do leite. O soro do leite, ok. E portanto vais ter, nem que seja vestígios de lactose, vais ter vestígios de gordura, vais ter algumas vitaminas e minerais que ainda persistem, ok? A questão é que isso não é negativo, isso é positivo. E era aí que eu queria chegar. Porque em termos de calorias, repara, 20 gramas de aminoácidos essenciais vão ter 80 calorias, porque cada grama de proteína, incluindo os aminoácidos separadinhos, tem 4 calorias. Não há hipótese. Ok. Mesmo separadinhos. Mesmo Isso é uma boa pergunta que eu não sabia bem qual é que era a diferença. E tu, se quiseres ir buscar 20 gramas de proteína whey, podes ter que pôr 25 gramas do pó para ter 20 de proteína. 25 gramas do pó vão ser 100 calorias. Portanto, é 80 versus 100. Não é significativo. Não é relevante. Ok. Mas pode acontecer, de facto, como ele diz... Estou só a tentar perceber mais ou menos qual é que era o next dele. Pode acontecer, de facto, não haver tanta... Em termos de digestibilidade, pode ser mais fácil. Digestibilidade. Tudo bem. Uma coisa que eu tenho vindo a fazer nos dias em que eu, por exemplo, eu dou-me bem com a aveia, com papas de aveia. Eu posso comer papas de aveia e passado uma hora estar a treinar, mas não é um tação. Estamos a falar de uma meia taça, ou um terço de taça. O meu filho, o meu bebé, por exemplo, ele come papas de aveia, eu tiro um bocadinho para mim e como aquilo. E eu sinto que se calhar está ali a faltar mais alguma coisa de proteína. Então eu tomo 2 ou 3 comprimidos desses, e a minha digestão é ótima e não estou mal disposto de passar de uma hora a treinar. E ajudei à minha síntese proteica muscular, ou não? Podes não ter ajudado se a tua ingestão de proteína já estivesse a ser suficiente. Por exemplo, tu nas papas da aveia... Não, só um bocadinho, era para ir 2 ou 3 colheres. E é aveia com quê? Qual é o... fazes com água, com água. Ok. Então eventualmente aí não. Não, eu não faço aquelas com whey, que não sei o que é que há malta. E não fizeste refeição antes disso? Não, estamos a falar da primeira do dia. Okay. Eu não vejo problema em acrescentar aminoácidos essenciais aí. Mas... Faz sentido, não é? Lá está, contexto. Em teoria sim. Mas na prática, se tu depois do treino e até ao final do dia consumires proteína suficiente... Não sei se aqueles aminoácidos essenciais antes te fizeram aí algum impacto. E quando digo não sei, é não sei mesmo. Tenho dúvidas de que tenham feito. Mas mal não faz. Lá estamos nós no... mal não faz. Pois. Há algum racional teórico para o que tu estás a fazer. O meu racional era... Muitas vezes eu tento atingir, eu peso 90 kg, à volta de 90 kg. E o meu racional é, eu tento atingir cerca de, 200. Neste caso, a gram per pound, não é? Portanto, eu tento atingir à volta de 200. E raramente lá chego. É sério? Raramente lá chego. Mesmo contando com as fontes de hidratos de carbono e tudo? Mais ou menos, depois lá está, eu conto por baixo, mas é bem capaz de ficar mais próximo. Eu acho que se fizesse um food log, não é? Um MyFitnessPal ou um Fat Secret, uma aplicação qualquer de monitorização, tu ias ter uma surpresa com a tua eu acho que baixo, eu acho que sou tendencioso, sou preconceituoso com os hidratos de carbono nesse departamento, apesar de adorar, adoro batata, adoro arroz, adoro massa, adoro isso tudo. Então se for com maionese, melhor ainda. Não, maionese é mau. Maionese é mau. Vamos passar ao assunto seguinte. Mas é merda. É mauzito. Mesmo a light. É mauzita. Enquanto qualidade nutricional não interessa a ninguém. Mas adoro. Pois, bom, não há nada melhor. Metes maionese em tudo e fica tudo bom. Lembro-me de um anúncio de determinada marca, que não vou dizer o nome, há uns anos de maionese, que foi uma das melhores publicidades que eu já vi. Temos que pôr. Qual é que é? Era boa. That's the way. Lembras-te? Yeah. Mas isso não era... Isso era de ketchup? Era de maionese? E a quantidade que punham no prato de maionese influenciou milhares de pessoas a tentar fazer semelhante em casa. Aliás, eu lembro-me de ser miúdo. Não é isto. Não. Não encontro o anúncio. That's the way. Honestamente, eu já não me lembro da marca. Era uma das mais conhecidas. Sim. Seria Heinz? Ou Calvé. E lembro-me que era uma pessoa assim a pôr uma quantidade astronómica. Ora, tenta assim, exatamente, tipo em Calvé, vamos ver. Sei lá, vamos ter Portugal. É para ter giro esse anúncio. Icónico da Hellmann's, é bem capaz de ser isto. É possível.
Ah, não, nada a ver. E é antigo! E este também E parece é icónico. antigo! Mas não era este, não. Aí é tão antigo. Mas o mesmo acontece... Estou a pôr sem som, que é Sim, para sim. não sermos apanhados na curva aqui com o YouTube. Olha, mas o mesmo acontece nas pastas dos dentes, que giro. nos anúncios e nas fotos põem uma quantidade de pasta dos dentes desnecessária. Sabes? Pois Isto pois é, publicidade pois é. a funcionar. Portanto, Isso uma até coi- foi aquele caso mítico, não é? De um gajo que conseguiu vender mais pasta. porque aumentou 8% o diâmetro O da diâmetro saída. do coisa, né? De repente Incrível. sai muito mais e a Só malta... funciona uma vez, mas, Yeah, exato. mas funcionou. Fogo. Aí é lindo. Mas já, eu sou capaz de ser tendencioso com a proteína no que diz com a proteína dos hidratos de carbono. Devo julgá-la sempre bastante por baixo. Sim. Mas pronto, o meu racional, voltando atrás, o meu racional foi esse, que é de género, deixa-me ter um bocadinho mais aqui ao pequeno almoço, deixa-me pôr um bocadinho mais para ter a certeza que atinjo esses números, porque o resto do dia não é assim tão rico em proteína. Ou porque me esqueço de tomar o batido a meio da tarde, estou a dar aulas e não sei o quê. Há de facto algumas lacunas no meu dia que depois é de género, Ok. agarrei-me àquilo e não tomei, ou não comi, e então é um bocadinho por aí, daí a minha pergunta. Certo. Olha, tu falas de hidratação e fiquei aqui também curioso uma coisa. Tu disseste que as pessoas às vezes sobreanalisam a questão da hidratação e da água e tentam cumprir X de litros de água por dia, depois a malta veja o livro para ver as recomendações, mas imagina que alguém tenta 3 litros e fica frustrado porque fez 2. Mas não esquecer que nas sopas também está muita hidratação e tu também disseste leite e café também, se não estou em erro. Certo? Então, chá, então o e leite sumos. também conta para a hidratação como se fosse água? Vamos lá ver. Tudo conta para a hidratação. Tudo o que é Se líquido. tu comes uma maçã, a maçã vai ter uma quantidade de água muito significativa. Uma maçã de 200 gramas vai ter cento e muitos mililitros de água. Tu comes uma maçã grande, é quase como beber um copo de água. Pois aquilo transforma-se em Exatamente. em E, suco. portanto, quando se diz necessidades de água diárias, estamos a incluir tudo. Outra coisa diferente é dizer Mas ninguém faz necessidade... essas contas com isso, não é? Normalmente a malta não faz as contas. Pois não faz. Faz as contas com... Pois, E por isso é que temos gente a ingerir água a mais. o que é que acontece quando alguém ingere água a mais? Qual é que é o típico caso de... Olha, se for no dia-a-dia, e se estivermos a falar de ligeiramente mais, ou seja, as necessidades daquela pessoa eram 3,5 litros e ela está a ingerir 4,5, não é gravíssimo. Aliás, não é grave sequer. Mas se essa pessoa estiver a fazer exercício de endurance, por exemplo, uma ultramaratona, e com a questão da hidratação não tiver a percepção de que está a beber mais do que aquilo que está a transpirar, ela pode ter uma hiponatrémia, que é uma descida grande de sódio no sangue. E isso pode levar tão simplesmente... Quase uma lavagem do sódio com tanta água, não é? Exatamente. Isso pode levar à morte. Portanto, é grave, não é? E é preciso ter algum cuidado com essa reposição de fluidos durante o exercício, principalmente se ele for mais prolongado. Eu costumo dizer que na questão da hidratação não há recomendações numéricas que me agradem. Eu não consigo definir um número em mililitros ou em litros, o que quer que seja, para alguém beber diariamente, porque repara, eu hoje estou aqui contigo neste podcast, está calor, eu estou a transpirar ligeiramente, eu vou precisar de muito mais água hoje do que precisei ontem, em que eu estive em casa e quase não transpirei. Se eu for treinar, eu vou precisar de muito mais água do que se eu não for treinar. Se eu estiver em agosto e tiver que dar uma pequena caminhada que seja debaixo de 30 graus, eventualmente eu vou ter que beber bastante mais água do que se eu estiver no inverno em casa. E estas diferenças, estes fatores que condicionam a quantidade total, são tantos que para mim parece-me sempre errado estar a dar um valor. Então eu costumo sugerir que se olhe para a cor da urina. Convém que a urina vá estando clarinha ao longo do dia. É certo que há alimentos e até alguns fármacos que podem alterar ligeiramente a cor da urina. Nomeadamente a multivitamínico. Há multivitamínicos, Parece sim. o mijo do Shrek cada vez que eu tomo multivitamínico. E tens, por exemplo, alimentos como a beterraba. Se tu fizeres Fica uma ingestão vermelho, de 2 beterrabas, é bem possível que a tua urina saia avermelhada e não é sangue. Não é preciso assustar. Exato, Portanto, exato. tirando casos assim mais específicos, se a urina não estiver com uma cor muito carregada, significa que estamos a beber o suficiente. Se sentirmos que ela está a ganhar mais odor ou que está a ficar com uma coloração mais carregada, é simplesmente reforçar a ingestão de água. Deixa-me só dizer-te outra coisa que me parece importante. Com esta moda de beber mesmo muita água, há pessoas que estão a acordar de noite 3, 4 vezes para ir à casa de banho e a quebrar o seu sono. Portanto, uma coisa que parecia muito positiva está a estragar
uma coisa que é tão fundamental como ter um sono adequado. Portanto, algum cuidado também com esta questão da quantidade de água, principalmente ao final do dia. Por exemplo, o chá depois do jantar, se calhar é um no-no nesse departamento? Depende de quanto tempo passa entre o jantar até deitar. Okay. Se me falas de chá, a única coisa que me vem à memória é que se for chá mesmo da planta do chá, estamos a falar de chá preto, verde ou branco. Não. Uma infusão de tília ou camomila. Cidreira, tília. Se entre o jantar e o deitar passarem 2h30, 3, e tu beberes uma caneca de 300 ml, não me choca. Pois, ok. Yeah. E a água das pedras? Hidrata? Água com gás? Hidrata. O que é que acontece àquele gás? É exatamente como a outra? Exatamente. Então eu posso estar o dia todo a beber água com gás? É exatamente como a outra na capacidade de reidratar. Não se deve abusar na quantidade de água com gás. Porquê? Por haver ainda algumas dúvidas relativamente àquele carbono eventualmente ter um impacto na qualidade óssea, na densidade mineral óssea, na qualidade do osso, a longo prazo, com quantidades muito elevadas, com quantidades mais normais, e eu estou a pensar em normais numa garrafa das pequenas por dia, pois. Não há evidência que nos diga que é problemático de todo. Portanto, e é mesmo comprovado que hidrata tanto como a outra? Sim. Não tinha por que não hidratar, na pois. verdade, porque a água está lá na mesma. Pois. Tu falas também aqui numa coisa interessante, que é o apetite após o desporto, e há variações. E, de facto, uma coisa que as pessoas reportam muito é que a malta que faz, por exemplo, desportos como surf ou natação, vêm esbalmados de fome, muito mais do que quando vão dar uma corrida ou fazer um crossfit, imagina. Sem dúvida. E corrida. A corrida, eu diria que a corrida é o que tem o melhor rácio de gasto calórico por treino e apetite a seguir. Porque normalmente a pessoa não tem muito apetite a seguir ao treino. Portanto, se fizer a corrida ali muito perto do jantar, pode ser interessante se o objetivo for emagrecimento. Qual é que será o racional para isso? Porquê é que será? Tem a ver aqui com algumas alterações, por exemplo, na motilidade, o abanar aqui todo o sistema digestivo, tem a ver com o sistema circulatório, o sangue ter de ir muito para os músculos durante muito tempo e sair mais do sistema digestivo. Portanto, há aqui vários fatores que podem influenciar, mas não se percebe ainda muito bem qual é a relevância de cada um. Mas é curioso, por exemplo, a natação abre mesmo muito o apetite. Aliás, quando alguém me chega à consulta e diz eu quero perder peso e mandaram-me para a natação, eu não fazia nada e agora vou nadar, fico logo preocupado porque normalmente chega mesmo a esse ponto. É porque a natação, principalmente se for uma natação recreativa de alguém que não vai nadar para treinar a sério, não é um desporto que tenha um gasto calórico muito grande. Nos nadadores a sério não estou a pôr isso em causa, mas em quem vai fazer umas piscinas e para entre cada piscina, pois, porque é difícil de vai gastar calorias ativas naquele treino. Se forem 200 é muito, e depois vai chegar a casa com um sentimento de dever cumprido e vai-se desinibir, possivelmente. Pois. A desinibir na parte alimentar. Mereço. Portanto, eu mereço, porque eu treinei bem e eu tenho treinado. E tenho treinado quanto? 2 vezes por semana. Ok, 200 calorias 2 vezes por semana dá 400. 400 a dividir por 7 dá 70 calorias por dia, que corresponde a uma peça de fruta. Portanto, aquela pessoa só pode comer, entre aspas, se pensarmos aqui num plafond de calorias, uma peça de fruta a mais por estar a treinar 2 vezes por semana. É muito pouco. Muito pouco. Portanto, essa percepção... É quase injusta essa coisa da carteira calórica, como um plafond calórico. Mas então, a razão pela qual dá mais apetite parece estar ligada ao controle térmico, à regulação térmica. Exatamente. E a parte do sistema circulatório, da parte... Porque nós não temos um volume de sangue que permita fornecer um grande aporte de sangue e de oxigênio ao músculo em simultâneo com o sistema digestivo. Por isso é que há aquela ideia de que fazer desporto logo a seguir a uma grande refeição pode correr mal, porque a pessoa vai se sentir desconfortável. Esse desconforto é primeiro porque estamos a abanar todo o sistema digestivo no exercício, e segundo porque não temos sangue suficiente, digamos assim, para cumprir as duas tarefas com qualidade. É verdade, voltando atrás, estava-me aqui a lembrar de um novo estudo qualquer que surgiu, não me lembro onde, e agora também não vale a pena estar aqui à procura, senão ia estar aqui imenso tempo. Mas parece que de facto há uma janela anabólica, não é? Portanto, para quem não tiver a par, janela anabólica era aquela ideia muito à moda antiga, que era a seguir ao treino, podes consumir mais proteína do que o normal, porque o corpo está sequioso de proteína, então vais aproveitar mais dessa proteína para a síntese proteica muscular, tens é que ter aquela janela havia malta que dizia que era meia hora, havia malta que dizia que era 1 hora, portanto ali, logo a seguir ao treino, tens que tomar logo o teu batido de proteína, que é para ter a certeza que maximizas o teu rendimento a nível de síntese proteica muscular. Agora, parece ter havido um estudo que diz que
ok, de facto há uma janela a seguir ao treino, se eu estiver a dizer mal, corrijo-me, que parece haver alguma evidência que pode haver maior... Podes absorver e utilizar para síntese proteica muscular maior dosagem dessa proteína do que noutra altura qualquer do dia. Okay. É isto? Mais ou menos. O que acontece é, quando tu fazes exercício, nas horas seguintes, mas muitas horas, não são 40 minutos ou 50 como antigamente se pensava da janela anabólica, não é? Parece que não é uma janela, é um janelão. Enorme. É um janelão enorme. O corpo vai porta estar... da quinta. Mas não é tanto o conseguir utilizar mais proteína. É utilizar determinada dose de proteína de forma potenciada para otimizar a síntese proteica. Ou seja, aqueles 20 gramas de proteína ingeridos a seguir ao treino podem conseguir aumentar mais a síntese de proteínas do que essa mesma dose de 20 ingerida passado 2 dias. É mais neste sentido. Mas pode ser interessante então aproveitar isso e nessas horas subsequentes meter mais proteína em cada dose? Porquê que não? Ou porquê que não é tão fundamental? Porque é mesmo um janelão. E se tu treinas, sei lá, vamos pensar a qualquer hora, mas às 5 da tarde, se tu fizesses às 6, quando acabas de treinar, um pós-treino, às 8 jantares e às 10h30, 11 ainda fizeres uma ceia, todos esses momentos vão ser de grande estimulação da síntese proteica muscular. E mesmo que tu não o faças, no dia seguinte, imagina que tu treinas ao fim do dia, às 9 da noite, no pequeno almoço do dia seguinte, as tuas células vão estar sensíveis para voltar a responder a isso. Portanto, parece mesmo que é o total proteico diário que vai contar. Por isso, não há necessidade de pôr um batido porque ainda vou demorar meia hora a chegar a casa e depois lá se foi a janela anabólica. A janela não se vai. A janela vai fechando muito lentamente ao longo de muitas horas. Portanto, é super tranquilo. Portanto, janelão anabólico parece existir, mas é mesmo muito grande e não tem consequências práticas muito sólidas. Porque se ela é mesmo muito grande, nós estamos à vontade para ingerir proteína suficiente durante o dia e garantir que vai sempre haver ingestão nas horas seguintes ao treino, porque são mesmo muitas horas em que o corpo fica sensível a isso. E com hidratos, é um bocadinho mais... Convém fazer um bocadinho mais próximo do fim do treino. Pronto, calculo que seja, obviamente, dependente do treino de cada pessoa. E do objetivo. Não é? E normalmente quem treina mais do que uma vez por dia, então é que aí devia ser um bocadinho mais, não vou dizer obrigatório, mas a pender para o obrigatório. Certo. Se uma pessoa fizer mais do que um treino por dia. Fala-me disso, do glicogénio muscular. Olha, os hidratos de carbono permitem aumentar as nossas reservas de combustível muscular, que é o glicogénio muscular e no fígado também, o glicogénio hepático. Vamos pensar na analogia de um carro, de encher o depósito de um carro. Okay? Se nós tivermos que fazer uma viagem grande da parte da manhã e gastarmos 2/3 do nosso combustível, se quisermos fazer outra viagem grande da parte da tarde, nós vamos ter que ir abastecer. Ou seja, se há 2 treinos muito próximos, nós vamos precisar de hidratos de carbono entre eles, em quantidade suficiente para nos permitir voltar a encher. Okay? Mas repara agora que tu podes fazer um treino que não gasta assim tanto combustível da parte da manhã. Por exemplo, vais fazer um treino para focar, um treino de força de braço só. Vais treinar bíceps e tríceps. À partida, o glicogénio muscular só vai ficar afetado, e nem sequer é demasiado afetado, nos músculos que tu treinaste. Portanto, se tu à tarde quiseres ir dar uma corrida, tu não precisas te preocupar com ter o glicogénio reposto, porque tu tens as pernas carregadas de glicogénio. O treino de braço da manhã não te gastou o glicogénio. Agora, se tu quiseres fazer uma meia maratona de manhã e uma meia maratona à tarde, isso aí é um mundo completamente à parte. Só que são raros os casos. Isto leva a que eu conclua que, salvo raras exceções, nós não temos que estar muito preocupados com quantos hidratos de carbono pomos em determinado momento, a não ser que sejam atletas de elite ou que estejam com uma carga de treino completamente anormal. Ok. Por exemplo, alguém que tem um desafio, fez uma aposta que fazia 2 maratonas em dias consecutivos. É evidente que tem que fazer reposição muito agressiva de hidratos de carbono. Porque vai precisar de uma reposição extraordinária. Mas é nesse momento. Para dar a corridinha diária... Requer medidas extremas. Exatamente. Basicamente é isso. Eu queria dar aqui um toque para a malta saber que eu já tenho, nós nas dicas já temos um Patreon. Temos aqui um ginásio online do Salgueiro, portanto se vocês vierem a dicas, a patreon.com/Salgueiro,
Vocês a partir de 1,99€ por mês mais IVA podem, é uma espécie de pagam-nos um cafezinho e têm aqui acesso a vídeos exclusivos das dicas. Treinos online, fazemos pelo menos agora 2 treinos outdoor por mês, onde é para a comunidade toda, e fazer um treino porreiro. Vocês treinam comigo e eu à partida também faço esses treinos, também treino. Têm acesso também a um treino dos treinos live que nós fazemos aqui com os nossos atletas para casa, e depois obviamente também tem aqui na assinatura, também tem depois também tem não só estes bastidores que eu estou a dizer, e tem aqui também os treinos live com o Salgueiro por 19,99€ por mês mais IVA, e podem treinar connosco 3 vezes por semana. Isto para dizer o quê? Além de tudo isto, nós também temos a primazia nas perguntas aqui para o podcast. Portanto, eu aproveitei, algumas destas perguntas são perguntas dos meus alunos que fazem perguntas, ou dos meus Patreons, que fazem as perguntas também, porque eu aviso o convidado que vou ter, e então eles fazem as perguntas. Outra coisa que acontece também é as antestreias. Portanto, não só este podcast, como todos os podcasts e todos os vídeos de YouTube, estão 24 horas antes no Patreon. Portanto, é uma forma também de haver alguma exclusividade para quem é patrono e para quem quer então e pode ajudar aqui as dicas do Salgueiro, o nosso projeto. E mais uma das perguntas dos meus alunos, e eu acho que isto é muito interessante porque ele fez agora uma maratona há relativamente pouco tempo, que até correu bem, correu dentro do esperado. E ele estava a dizer uma coisa interessante, que é, ele tem de facto vindo a fazer uma estratégia mais agressiva no que diz respeito a hidratos de carbono, mas eventualmente eu acho que ele agora vai fazer, tenho a certeza, ele vai fazer mais uma meia maratona no fim deste mês, mas depois ele quer cruise e quer preocupar-se um bocadinho mais com o verão, talvez queira meter um bocadinho mais de massa muscular, vai-se preocupar um bocadinho mais ou menos com performance e mais com composição corporal. Então há aqui um desmame do excesso de hidratos de carbono que ele tem vindo a colocar. Como é que se faz esse desmame? Há assim alguma regra, algum princípio? Eu sei que obviamente isto depois depende do indivíduo, mas há assim alguma regra, algum princípio por detrás do desmame de começar a baixar os hidratos e se calhar talvez subir mais as proteínas? Como é que isso se faz? Olha, muitas vezes a ingestão proteica já está adequada, mesmo que o objetivo não seja ganho de massa muscular, mesmo que seja endurance, a pessoa já tem que comer tanto, acaba por já estar com uma ingestão proteica ótima. Agora, o que acaba por acontecer é, essa ingestão de hidratos de carbono é superior porque o gasto calórico com o treino também é superior, ele também exige que uma pessoa coma mais de uma forma global, e se na proteína não há muitas vantagens em subi-la acima de determinado valor, sobra-nos aqui subir nos hidratos de carbono, que nós sabemos que vai potenciar a performance em treinos de endurance, como é o caso. Eu diria que não é propriamente um desmame, mas sim um ajuste àquilo que vai ser a nova realidade em termos de gasto calórico. Um treino de força, por muito bem feito que seja e tenha um volume interessante, pode ser coisa para 200 calorias ativas de gasto. Já o que ele estava a fazer era muito menor. Ora, essa diminuição da ingestão energética calórica diária vai ser feita à custa de alguma coisa. E provavelmente vai ser à custa... Disseste menor, era maior. O que ele estava a fazer era maior. Não, okay. Agora é que vai ser menor. E portanto ele vai reduzir aquilo que tem que ingerir diariamente, e vai ser à base de hidratos de carbono e gorduras, porque efetivamente à base de proteína não faz sentido, tendo em conta o novo objetivo dele. Portanto, eu diria que não é um desmame, é uma simples adaptação. E eventualmente o seu apetite também estará diminuído porque gasta menos calorias, ainda que treino de força possa aumentar apetite e treino de endurance não aumenta tanto. Okay? Portanto, eventualmente uma coisa pode dar para a outra. Não sei muito bem depois a magnitude do que ele vai sentir. Então tu dirias para de início gradualmente ir baixando um bocadinho, em vez de comer agora não sei o quê, comes isso, um bocadinho menos do... Sim. Olha, se ele for alguém com muito pouca massa gorda... Está a pensar em exemplos? Sim. Se for alguém muito seco e que queira ganhar massa muscular, e se ganhar alguma massa gorda não for problemático para ele, ele pode continuar a comer quase o mesmo que estava, porque assim cria um superávit calórico e pode ser que a hipertrofia fique de alguma forma otimizada, ainda que se tenha dúvidas sobre se vale a pena subir muito calorias ou não. Parece que já não é bem assim. Mas de qualquer das formas, se ele for alguém com margem de aumento de massa gorda, siga, porque não? Nem sequer precisa de fazer o desmame. Então, para ganhar massa muscular, pronto, parece que o superávit calórico, ainda que ligeiro, pode favorecer o ganho de massa muscular, mas é possível também ganhar com um déficit calórico, ou não? É perfeitamente possível, perfeitamente. Aliás, vejo resultados em consultas extraordinários nesse aspecto. Ainda que mas é mais para iniciados, não é? Mais os muito newbies, mais
mais para iniciados, ou seja, quem não tem experiência de treino e de repente começa a treinar força em déficit calórico, ganha massa muscular, tranquilo. Em termos nutricionais, nós para a hipertrofia temos 2 ou 3 coisas que sabemos que são fundamentais. Não estar em déficit calórico, isso prejudica o processo, principalmente se ele for muito marcado. Se for um déficit calórico de 150 ou 200 calorias, nem parece ser muito significativo. Ter proteína suficiente, suplementar com creatina. Tudo o resto, nós não temos a certeza se vale mesmo a pena. Evidentemente que ter uma alimentação rica nutricionalmente e saudável de base é o primeiro ponto, mas eu já estou a passar isso à frente. Estou a falar de estratégias específicas. Não estar em déficit, portanto comer o suficiente, ter proteína suficiente, suplementar com creatina. São 3 estratégias evidence-based. O que acontece muitas vezes é que a pessoa não consegue ganhar mais massa muscular, chega a um platô, não é? Atinge determinado valor, e aí nós temos que tentar perceber o que é que está a falhar, e raramente é a nutrição que está a falhar. Raramente. Tem a ver com ou a programação de treino. Há muita gente que a faz sozinha, programa o seu próprio treino e pode não estar ajustado, não é? Não estou a dizer que está mal, mas pode não estar ótimo. Claro, e há peças, é muito fácil esquecer-me de peças que também vão contribuir muito para o overall, para a composição corporal. Claro que sim. Ou então é alguém que já está muito próximo do seu limite genético de massa muscular, de muscularidade. Isso existe. Pois que também existe. Existe. Isso é muito premente. Aliás, basta ver pessoas que fazem o mesmo tipo de exercício, têm uma alimentação semelhante e os ganhos de massa muscular são muito diferentes entre pessoas. Aliás, isso vê-se nos estudos. Os estudos de ganho de massa muscular faz-se a mesma coisa dentro do mesmo grupo, com tudo igual, e há respostas completamente distintas. Porquê? Principalmente genética, claro. Pode haver outros fatores não controláveis, mas a genética vai ser sempre o principal fator na muscularidade de alguém ou na capacidade de alguém ganhar massa muscular. Vou pôr assim a questão. E alguém que quer perder peso a uma velocidade ideal de perda de peso? Estou-me a lembrar, por exemplo, do Biggest Loser, em que pegavam na malta e durante, 6 meses davam-lhes uma tareia gigantesca, quase militar. Quer dizer, aquilo fomenta zero consistência quando saem dali, e então muitos deles voltavam a ganhar o peso todo. Era um bocado também pela violência e pela rapidez com que perdiam tanto peso? Claro. Faz mesmo diferença, não é? Faz. Ali estamos a falar de uma agressão física e emocional fora de série. Estamos a falar de entretenimento, ok? São pessoas que são postas num déficit calórico completamente anormal durante várias semanas. Eu creio que a duração ronda o meio ano, e conseguimos encontrar resultados extraordinários para o público, e por isso é que é entretenimento, mas em boa verdade isto é uma agressão muito grande. Aliás, há um estudo que mostra que 6 anos após o final do programa, o peso de forma média já tinha sido quase todo reganho. Ou seja, alguns até mais, não é? Exatamente. Depois acabam o programa e as pessoas vão à sua vida e voltam a ter trabalho, voltam a ter família, voltam a ter agendas complicadas e não têm uma verdadeira motivação para treinar, porque é uma coisa que muitas vezes nós não pensamos, mas não somos todos iguais. Aliás, já falámos sobre isso. Eu adorava gostar tanto de treinar como tu gostas, por exemplo. Gostava mesmo. Não tenho dificuldade em ser consistente, porque tenho que fazer um esforço realmente grande para ser, e tu não tens. Para ti não é um esforço. Não, para mim não. Isso evidentemente facilita. O mesmo com o cumprimento de um plano alimentar. Agora já estou a fugir ao tema. O mesmo com o cumprimento de um plano. Não, mas é exatamente isso. Há pessoas que comem bem e têm prazer com isso e não têm qualquer dificuldade. Para outras é efetivamente algo difícil, e por isso é que tem que se trabalhar muitas vezes a parte comportamental, e temos que ter essa percepção. Mas estava eu a falar do Biggest Loser. Passados 6 anos eles tinham reganho quase todo o peso, mas o seu metabolismo parecia estar muito lentificado, mas muito mesmo. Relativamente àquilo que era expectável, tendo em conta a sua composição corporal, eles estavam a gastar muito menos calorias por dia. Ou seja, pode ter acontecido das duas uma. Ou o estudo foi mal feito, e tem valores que não batem com os valores reais, ou então a agressão foi tão grande que houve uma adaptação metabólica. O starvation mode. Exatamente. É aquele modo de, já que estou em fome, vou poupar em tudo, que persistiu anos e anos depois da agressão, mesmo estando a comer mais e a reganhar peso. Ok? Outros estudos mostram que com déficits calóricos moderados e perdas de peso na ordem de 5, 10, 15 quilos, isso já não parece ser tão relevante. Mas naqueles indivíduos isso foi relevante. Portanto, isso em termos físicos e emocionais é de facto uma tareia, uma agressão muito grande. Então há um valor, valor ideal de velocidade, há uma velocidade ideal de perda de peso?
É muito difícil defini-la. Muito difícil defini-la. Aliás, ela é estudada muitas vezes aqui a perda de 1% do peso corporal por semana, por exemplo, versus 0,5% do peso corporal por semana. É muitas vezes estudada nestas magnitudes de valor. E aquilo que a ciência parece mostrar é que a taxa de sucesso para perder o peso desejado é semelhante entre grupos, ok? Não há muitas diferenças e muitas vezes, se há vantagem, é para o grupo que perdeu um bocadinho mais rápido. Ou seja, lentificar demasiado o processo talvez possa levar ao desânimo. Por outro lado, potenciar muito a perda, a velocidade de perda, pode levar a uma incapacidade de gerir apetite, de gerir fome, potenciar perturbações de comportamento alimentar, potenciar compulsão, porque a restrição foi muito grande. Pois. Portanto, é o equilíbrio, é o meio termo que vai funcionar. Esse estudo averiguou se mantinham esse peso perdido? E foi semelhante. Lindo. Portanto, não há grande problema em aumentar ligeiramente a velocidade de perda de peso. Mas repara, a velocidade de perda de peso neste estudo, a 1%. até te vou dizer, foi 3,6 kg por mês versus 1,8. Okay, ou seja, 3,6 kg no mês não é nada extraordinário. Pois não é. Mais que adequado. Pois. Ok. Boa. Houve aqui um convidado há pouco tempo que disse uma coisa que foi um bocadinho controversa. Eu depois falei com ele entretanto também já foi ao Instagram, mas falou-se aqui do jejum e falou-se do facto de um jejum prolongado durante muito tempo poder provocar esse desacelerar do metabolismo, esse starvation mode, que por sua vez, pronto, houve ali um bocadinho de salto para conclusão, mas que pareceu-me fazer algum sentido porque ele próprio fez a experiência durante pelo menos um ano e fez um starvation e fez um jejum relativamente, não vou dizer que foi dos mais agressivos que já vi, mas foi agressivito. E de facto os níveis de açúcar dele ficaram bastante, o cortisol dele subiu bastante e parece-me que os níveis de açúcar estavam muito desregulados, qualquer coisa assim do género. Pode acontecer isso com um jejum? Não sei se temos dados para responder a isso com muitas certezas, honestamente. Pois, exato. Agora, o que sabemos relativamente aos níveis de cortisol e a várias adaptações hormonais e metabólicas é que um déficit grande de hidratos de carbono, por exemplo, pode levar a isso. E, portanto, quem diz jejum pode estar a dizer que, de uma forma geral, também houve uma ingestão de hidratos de carbono muito baixa. De certeza, okay? Mais curta, sim, sem Agora, dúvida. Que é uma agressão, e eu vou pôr agressão entre aspas aqui, ao corpo fazer jejum, é porque o corpo tem que se adaptar àquilo que lhe estão a provocar. O corpo está mais confortável, digamos assim, a comer. Agora, a questão do jejum é, porquê é que fazemos jejum? Eu vou pôr a questão ao contrário. Há assim tantas vantagens em potenciar um jejum prolongado, a não ser a criação do déficit calórico? Atualmente, a ciência diz-nos que não. Jejuns muito prolongados não são melhores do que restrição calórica continuada. Para nenhum fator. Para nenhum fator. Porque depois tens o Andrew Huberman a dizer, sabes quem é, não é? O neurocientista. Sei, e diz muita asneira quando sai daquilo que é o foco da investigação dele. É, não é? Muita ele está a abranger já demasiado. Com todo o respeito, ele já está... Ele ganhou demasiada fama e não está a saber o que fazer com ela. Eu acho que é o problema do circuito dos podcasts. O circuito. Porque de repente tens malta com milhões de seguidores e que de facto toda a gente está a dar bastante crédito que ele está a pôr lá. Certo. E ele próprio, eu calculo que ele tem uma vida bastante ocupada e se calhar não consegue estar em cima de tudo e da credibilidade de toda a gente. Claro que sim. Não, e é natural. Mas ele falou na questão da dopamina e não sei o quê, portanto a nível de dopaminas e afins, pronto, isto também já entra noutros, isto já entra no foro psicológico ou das neurociências, e eles, pronto, lá está, para quem tem um martelo, tudo lhe parece parafuso, não é? Sim. Não sei, não, parafuso, prego. Depois parafuso, certo. Parafuso. Aí tem que ser de outra forma. Percebeste que eu sou incrível em bricolagem, certo? Não, mas o que é que tu achas disso? O que é que tu achas disso? Olha, eu acho que... Do jejum em particular? Do jejum em particular, por uma questão de perda de peso, pode ser uma ferramenta útil para quem conseguir criar o déficit calórico mais facilmente dessa forma do que com a restrição continuada. Portanto, pode ser uma ferramenta para quem se sentir confortável com ela. Forçar alguém ou recomendar a alguém que o faça porque tem benefícios diretos na perda de peso é asneira, porque não há evidência que nos diga isso. Okay? É mais uma forma de lá chegar. O que parece atualmente estar a trazer alguns resultados interessantes é a restrição calórica, a restrição temporal da ingestão. Ou seja, é aquilo que toda a gente entende como jejum intermitente, que é
em alguma parte do teu dia, seja amanhã ou seja o final do dia, tu simplesmente não comes. Reduzes a janela de tempo na qual comes. Ok? No fundo é o jejum, aquilo que toda a gente entende como jejum. E é para quê? É para flexibilidade metabólica? Esse foi um dos primeiros objetivos que percebeu-se em ratinhos que podia ajudar. Em humanos já se percebeu que não ajuda. Ah, não? A não ser ir ao encontro do nosso ciclo circadiano. E como é que se vai ao encontro do nosso ciclo circadiano? Tomando um pequeno almoço, quando temos luz solar, fazendo eventualmente um meio da manhã se amanhã se prolongar, fazer um bom almoço. Dar atividade ao corpo dentro dos Dentro do tempo em que há luz. Porque quando o corpo pressente que está na hora de descansar, de desligar, quando começa a escurecer, há uma menor capacidade de metabolizar facilmente, por exemplo, os hidratos de carbono. Ou seja, não comer a partir de determinada hora ou comer muito pouco pode ser vantajoso em termos metabólicos, de saúde metabólica. Até para a reparação típica que o descanso e o sono têm, não é? Se calhar estar a ocupar o corpo, eu lembro que até nas ayurvédicas e não sei o que há um bocadinho essa teoria, e não sei se é nos yogas e afins, que se o corpo estiver a descansar não quer estar ocupado com digestão. Isto faz algum sentido ou não? Em teoria pode fazer. Em teoria faz. Mas tu repara, se tu fizeres este protocolo com algumas pessoas de só lancharem e de não fazerem mais nenhuma refeição, sabes qual vai ser a principal queixa? É que não conseguem adormecer com fome. Pois. Portanto, isso é tudo muito bonito na teoria. Há um soothing do cérebro quando tu tens alguns hidratos à noite, não é? Por isso é que se diz que há até um fator, e eu falei disso hoje numa aula da Faculdade de Motricidade Humana, que é consumir hidratos de carbono de alto índice glicémico, portanto, aqueles que provocam mesmo o pico de insulina, pelo menos uma hora antes de deitar, portanto não pode ser mesmo em cima de deitar, exatamente, pode ajudar a adormecer mais facilmente. Pois, é quase como se fechasses as necessidades do cérebro, não é? Eventualmente. Pronto, ok, fechei. Olha, o que é que são os nitratos? Olha, os nitratos são umas substâncias muito interessantes que estão presentes no sumo de beterraba e noutros hortícolas, ok? E que parecem promover a vasodilatação, ou seja, um aumento da capacidade de transportar sangue dos nossos vasos sanguíneos. E esse eventual aumento, que não é grande, mas pode ser relevante, permite um maior aporte de oxigênio às células musculares e uma retirada dos produtos de degradação metabólica que acontecem durante o exercício. Portanto, à partida há uma renovação mais eficaz das substâncias que estão nas células musculares. E por isso é que tem sido associada a algum aumento de performance. Então, muitos deles, ou muitas dessas substâncias, portanto, tu aqui no livro inclusive falas em alguns alimentos, como por exemplo a beterraba, mas também está muito presente naquelas arginina, alfa-ketoglutarato, o AKG. Aí é diferente. Dos intratreinos e dos pré-treinos para volumizar e para sentir mais pump, não é? Certo, mas aí é diferente. A forma fisiológica como levam à vasodilatação é ligeiramente diferente. Ok. Então, mas o efeito acaba por ser mais ou menos semelhante, que é promover a vasodilatação. Qual é o problema dos nitratos? É que, mais uma vez, parecem funcionar melhor em atletas amadores, recreativos, do que em atletas de elite. Porquê? Porque os atletas de elite já têm um sistema circulatório muito bem trabalhado, de forma a potenciar esse fluxo de oxigênio e essa retirada de produtos de degradação. Portanto, mais uma vez, está nos Big Five dos suplementos, os nitratos estão lá, têm provas dadas, mas não têm grandes provas dadas em atletas de elite. Então, se houver nitratos em suplemento que tu sugiras a alguém, são quais? Não é um pré-treino, não é? Normalmente é mesmo sumo de beterraba concentrado. Existe isso? Eu nunca vi à venda, por acaso. Existe, procura no Google. Bora? Sumo Por que não? shot de beterraba. Beat Shot. Se procurares assim, Beat Shot, vai-te aparecer a marca principal, que eu estou a evitar dizer, mas vai-te aparecer aí. Pronto, tudo bem. Beat Shot. Aí está. É isto? Beat Sport? É isto? Exatamente. É o Beat It. Pronto, aqui não é tanto coisa, é mais aqui, pronto. Há várias fotos de atletas. A minha ideia era mais ver aqui o produto e o que é que há. Opa, que engraçado, não fazia ideia. Olha, tu tens esses Regen que têm cereja ácida, a ginja. Mas duvido que até... Pois, ok, eu estava aqui a pensar se entre isto e um pré-treino, normalmente os pré-treinos conseguem meter sabores mais apelativos, talvez, não sei. Isso não tenho dúvida. Não é? Não tenho dúvida. Só que o pré-treino para atletas já leva tanta coisa. Exatamente. Pode ser mais problemático até do ponto de vista da contaminação com substâncias menos interessantes. Pois, portanto, ok. E este produto, este Beat It, está certificado pelo Informed Sport, que é uma entidade que faz testes
aos suplementos para garantir que está isento de substâncias dopantes. Ora que giro, não fazia ideia, por acaso lá está o Beat-It, nunca provei, não é agradável. Nunca provei sumo de beterraba, pois a questão é essa. Mas estes Mas eu até gostava que houvesse vasodilatadores e se calhar até há, sem cafeínas, por exemplo, para não ter estimulantes. Sim, arginina, por exemplo. Arginina, pois. Mas a arginina não me parece, com tudo o que fui lendo e que vou lendo, tão eficaz como os nitratos. Ok. Por isso é que os nitratos estão lá, no top 5, e a arginina não está. Mas eu não ponho de lado a arginina. O que me leva também a uma pergunta, que é, nós sabemos então que a vasodilatação pode ser interessante para longevidade e para questões cardiovasculares, não é? É melhor. Então imagina que uma pessoa tomava um bocadinho de pré-treino todos os dias, poderia a longo prazo ajudar ou já é far-fetched? Já estás aí muito longe e há uma coisa muito curiosa que é, sabes o que é que tem muitos nitratos e que depois se convertem em nitritos? São as carnes fumadas. E o que é que se começou a perceber? Quanto maior o consumo de nitratos, maior o risco de doenças cardiovasculares. E o pessoal assustou-se e disse, calma, o que é que se está a passar? Então vamos ver o que é que se passa com os hortícolas. Já nos hortícolas já não há relação, já não parece haver qualquer relação entre quantidade de nitratos e impacto na saúde. Ou seja, a matriz alimentar em que se encontram os nitratos pode ser importante, okay? Para o seu efeito. Quais é que são os hortícolas em que... 4 principais, alface, rúcula, espinafre e beterraba. Pô, vocês gastam tudo, cara. Olha, quero só terminar aqui num tópico que se calhar um bocadinho mais abrangente, até porque daqui a bocado estamos na tua hora, que eu sei que tu também estás cheio de coisas agora, e agora com o livro estás tramado, vais andar aí a correr as capelinhas todas. Eu sei. E já voltamos a dizer à malta onde é que nos podem encontrar no dia 30 de Abril. É contraproducente falar em saudável versus não saudável. Tu dizes qualquer coisa deste género aqui no livro, que eu acho que faz muito sentido, mas vou-te deixar explicar. Ou seja, aquela coisa faz-me lembrar um bocadinho como quando a malta dizia este alimento engorda, ou este alimento emagrece. Certo. É um bocadinho uma questão de contexto, não é? O que é isto? Falar em saudável e não saudável. E se quiseres também podes meter aqui a bucha para o que é um alimento químico e o que é um alimento natural. Processado versus natural e não sei o quê. Tenho receio de começar a responder a uma pergunta e me esquecer da segunda. Portanto, eu vou começar pela última e depois tu fazes outra vez a pergunta do químico e natural sem me esquecer. Certíssimo. Ora, muito bem. Mas não estão um bocadinho ligadas, mas... Estão. Mas eu vou começar pelo saudável versus não saudável. Sim. O que é que se entende Prometo que é por saudável? Vou mandar fora e tudo. Entende-se como algo que ajuda à manutenção de uma boa saúde a longo prazo, certo? Se eu te perguntar se o pão é saudável, o pão escuro, o pão de farinhas integrais, o que é que tu dirias? Parece-me ser interessante por ter fibra, provavelmente mais fibra do que o normal porque é completo, não é integral, certo. Por ser escuro. Contudo, se calhar não em excesso, porque pode ser blá blá blá, calórico. Pronto. É isso. Estás a ir bem. Estás a chegar farinha, àquilo que eu não queria. sei quê, pronto. Ou seja, tem elementos que sim, tem elementos que não. Então não dá para dizer sim ou não, certo? Sim. Então é um bocadinho por aqui. É evidente que há alimentos que não geram que não geram grandes dúvidas. Lá está a maionese, se tu me perguntares, é saudável? Não contribui. Pelo contrário, pode ser prejudicial. Mas agora tu dizes-me, se eu comer uma vez por ano 10 gramas de maionese? Eu vou-te dizer que é irrelevante. Portanto, até nisso é difícil catalogar alimentos, catalogar receitas, catalogar experiências ou estratégias nutricionais. É tudo uma questão de frequência. E o catalogar em saudável ou não saudável traz aqui um problema que pode ser restritivo relativamente às escolhas de alguém mais preocupado com a alimentação. Eu dizer a alguém que determinado alimento não é saudável, posso-lhe estar a tirar o prazer ocasional de comer uma pequena porção de determinado alimento. Okay? E eu costumo até dizer que isto do saudável ou não saudável, o ser protetor em termos de saúde ou não ser, pode ser visto como uma grande escala. Vamos imaginar que nós começamos no zero, ou seja, a nossa alimentação nem potencia a saúde nem a prejudica, está ali no meio. Ok, mas agora eu vou começar a comer sopa de vegetais todos os dias. Já estou a subir, é protetor, na qualidade. Também ponho legumes ou saladas no prato. Tumba, estou a subir. Como 3 peças de fruta por dia. Estou a subir. Todos os cereais que eu como são por norma integrais. Estou a subir. E depois tu dizes, mas bebo 2 copos de alguma bebida alcoólica todos os dias. Desces. Mas a sopa que eu disse que comia tem muito sal. Desces. Mas, pelo contrário, eu evito carnes processadas. Sobes. Ou seja, isto é uma grande escala. Tu não deves catalogar alimentos ou estratégias individuais, ainda que se saiba que a nutrição consiga responder
quais são os alimentos que mais protegem em termos de saúde e menos protegem. Mas mesmo respondendo a isto, não devemos estar a limitar por completo absolutamente nada. Temos o padrão alimentar global tem que estar adequado. Por exemplo, não teres excesso de peso ou obesidade, independentemente daquilo que é a qualidade da tua alimentação, é um fator protetor. Mesmo que não comas assim muito bem, já é protetor. Agora, não ter excesso de peso e obesidade e comer bem ainda é mais protetor. Portanto, tens aqui várias escalas. É todo um padrão. E mais uma vez o nosso colega e amigo Pedro Carvalho dizia uma altura que não precisamos de querer ser as pessoas mais saudáveis do cemitério, não é? É um bocado isto. Temos que ter um padrão e um estilo de vida, um padrão alimentar e um estilo de vida saudáveis, vamos usar a palavra, mas temos que ter cuidado com catalogar alimentos. E agora, não me esqueci da segunda pergunta. Processados químicos versus naturais, processados versus não processados. Vamos ver. O processamento é o trabalhar algum alimento. Imagina que tu pegas numa maçã. Se a descascares, estás a processá-la. Exato. Se a cortares em 4, para ser mais fácil comer, estás a processar, porque processaste cortando. Exatamente. Se lavares uma maçã, estás a processá-la. Portanto, processado não deve ser um problema logo à partida, porque há tipos de processamento que não alteram o interesse de determinado alimento. Ok? Tu, por exemplo... Eu estou farto de comer morangos a saber a vinagre. Que a Sara banha aquilo tudo em vinagre e não sei o quê. Isso é mau? Diz-lhe que é mau, por favor. Mau diz não que é. Péssimo, vá lá. Não sei, é Ela diz, muito não sabe nada de eficaz. vinagre, sabe. Sabe sempre. Quem não gosta de vinagre... Não sei se vale a pena para ti. Não, é mais a pensar também no bebê e não sei o quê, e pronto, acabamos por arrasto. Mas eu já lhe disse, olha, guarda uns 5 ou 6 para mim. Para teres prazer, não é? Quem não gosta de vinagre vai sentir o vinagre. Sim. Mas isto para dizer o quê? Que agora temos, certo, temos uma quantidade de produtos ultraprocessados no mercado muito significativa. E o ultraprocessado significa que passou por muitas fases de processamento. Quanto mais fases de processamento passas, maior o risco daquele alimento ter ingredientes adicionados ou alterações mecânicas, físicas no próprio alimento que o torne menos interessante nutricionalmente. Por exemplo, pegar numa gordura e fervê-la vai tornar o alimento menos interessante. Por exemplo, estou só aqui a pegar num exemplo isolado. No entanto, se tu pegares num alimento e escolheres formas de processamento que não alterem de forma negativa, tu podes ter um produto que é ultraprocessado porque passou por várias fases de processamento, mas ele não é mau. Vou-te dar um exemplo, só para vermos que nem todos os ultraprocessados são maus. Pegas em fruta, descascas, tiras os caroços, lavaste-a, estás a triturar com a fibra e tudo. Pronto, aqui tiramos a casca, mas não interessa. A fibra está lá, não estás a extrair o sumo como estás na laranja, por exemplo. Estás ali com a fibra presente. Depois misturaste com a aveia, trituraste. Depois a aveia tinha sido fervida para ficar com uma textura diferente. Ok, já ferveste, já adicionaste outro método. Depois adicionaste umas farinhas de sementes de qualquer coisa que também foram altamente processadas para chegar àquela fase e misturaste tudo. Tu estás quase a beber um batido ultraprocessado no sentido em que passaste por várias fases de processamento e não é problemático de todo. Portanto, não podemos ter medo do nome processado, ainda que quando vamos para fast food, a partir daquilo de interesse nutricional, tenha muito pouco. Okay. Portanto, não se assustem com o nome ultraprocessado. Então já nada é natural, não é? Já nada vem diretamente da natureza. Pronto, há quem tenha as suas hortinhas. E a questão é, e será que tem mesmo vantagem? Qual é o problema muitas vezes? Não é porque se o processamento não altera de forma negativa, ou pode não alterar, esta ideia romântica do ir colher a fruta que não levou sulfato à horta da nossa família, que tem uma componente emocional forte, e eu admito que adoro cultivar em casa no terreno dos meus pais, é algo que me dá muito prazer, mas não é por acreditar que aquilo seja melhor, é porque estou a conviver, é um ato feito em família, é uma coisa gira, tu veres o teu filho ali envolvido também, é giro por isso, mas não é por acreditar que aquilo seja assim tão mais vantajoso, porque a ideia de que agora tudo o que se produz é péssimo, tudo o que se possa fazer em casa é ótimo. Calma, não é isso que a ciência mostra, as diferenças a existirem não são tão grandes quanto isso. Por isso é que ingerir muitos hortícolas, seja de que fonte forem, são muito protetores em termos de saúde. E quando vamos buscar estes dados de pessoas que têm muito melhor saúde porque consomem hortícolas, esses hortícolas não são só os de casa, são hortícolas comprados. E mesmo com esses comprados, a coisa corre bem. Portanto, temos que ter calma, porque senão daqui a pouco estamos todos com uma ortorexia, que é um problema de comportamento alimentar,
uma perturbação do comportamento alimentar, em que há uma preocupação excessiva com o comer bem, o comer saudável, o comer natural, meu Deus, os ultraprocessados. Calma, nós não vivemos para comer, temos que aproveitar a alimentação para viver bem, ter um estilo de vida saudável, mas é preciso equilibrar, ter algum bom senso, porque senão corremos o risco de sermos infelizes com a alimentação e não há necessidade. Pois, realmente trazer mais um stress para a vida quando não é necessário. É isso. Epá, brutal, olha, é isto mesmo. É com calma, malta, calma. Não sejam ortoréxicos. Exatamente. Que nos despedimos. Quero-te agradecer uma vez mais e quero voltar a reiterar. Dia 30 de Abril estaremos no Vasco da Gama, Centro Comercial Vasco da Gama, às 18h30, 30 de Abril às 18h30, na FNAC do Centro Comercial Vasco da Gama, para a apresentação então do livro Muito Mais do que Proteína, que foi lançado há muito pouco tempo, há 2-3 semanas. E agora portanto, em loja saiu no dia 4. Dia 4. Exatamente, ainda que tenha estado e em já vai para a pré-venda segunda 2 edição. semanas. Já vai, fiquei muito feliz. Pá, brutal. Tenho tido um feedback muito positivo. Honestamente, achava que podia correr bem, mas não tão bem e estou feliz. E é bom as pessoas estarem abertas a estes tópicos. Portanto, malta, adquiram o vosso livrinho e venham ter connosco à FNAC do Centro Comercial Vasco da Gama, né? É o da Expo, no dia 30 de Abril, e que nós estaremos lá convosco para vos receber. A malta depois ficar a falar um bocadinho no final, pedir os autógrafos, tirar as fotozinhas, pá, é muito giro, é super divertido, é quase como se fôssemos tentar fazer como fizemos no Porto, uma espécie de um podcast ao vivo, em que estamos ali a conversar um bocadinho convosco e a aproveitar as perguntas in loco. Portanto, quero ver quem é que tem balls para fazer perguntas. Não, foi super divertido e a malta é tranquilíssima. Fazer perguntas, já ver o que este senhor aqui é super bem disposto, super boa onda. Não há perguntas parvas. Não há perguntas parvas, não há. Normalmente, quando não são feitas com o intuito de serem parvas, quando é só dúvida, nunca são parvas. Ora, exatamente. É? Quando é intuito de fica assim bem. Sim, quando é só para provocar, aí pode ser. Quando é provocação, sim, mas agora quando é simples desconhecimento e querer saber mais, nunca é parvo. Exatamente. Muito obrigado por estares aqui mais uma vez. Obrigado. Sigam este senhor também nas redes sociais, António Pedro Mendes. Não é? Exatamente. António Pedro Mendes, tudo pegadinho. E pronto, e é isso. E venham ter connosco e está aqui também, que é para não se esquecer, é 30 de Abril. E pronto, creio que é isso. E não se esqueçam também de ir ao Patreon, patreon.com/salgueiro, para ajudar aqui o nosso projeto e ter acesso aos conteúdos exclusivos. Grande abraço, obrigado e até já. Vai lá. Muito obrigado. Depois, agora ainda tens uma viagem longa para o Porto. Coitado, pá, este gajo trabalha tanto, pá, fogo. E como é que tu ainda consegues? Só uma última coisinha. Como é que tu ainda tens tempo para andar em cima dos estudos e das coisas novas que saem, não sei o quê? Como é que tu refrescas? Olha, o cérebro? Fazer o update. No ex-Twitter há alguns investigadores que vão fazendo um update. Quando sai algum estudo interessante, eles deixam-no lá ficar. E isso é uma forma de eu perceber o que é que está a acontecer. Okay. Normalmente começo por ler o abstract, portanto o resumo do artigo. Se me interessar e se eu achar que pode mudar ou contribuir para uma mudança de paradigma, vou ler mais a fundo para comprovar que foi tudo feito direitinho e que faz algum sentido. Já conheço os investigadores, já sei quais é que valem a pena muitas vezes. Qual é a revista em que é publicado? Há muita revista que não vale a pena sequer consultar. Portanto, acho que também é uma construção que vai sendo feita ao longo dos anos. Olha, boa, é isso mesmo. Boa dica. Para a malta do setor, claro. Portem-se bem e até já.